Black Sky. Capítulo 276. O chefe está dormindo e o capitão está fora, então para quem devemos reportar? Mainomai ponderou em voz alta enquanto a equipe do Caos Escarlatina saíam do elevador para o andar do hotel, apropriado pelos Varia. Esperamos, disse Misty do esquadrão problemático instantaneamente, dando de ombros. Não é como se fosse urgente e era uma missão fora dos registros mesmo, então melhor relatar pessoalmente ao boss depois. Ou então escrever relatórios para ele ler quando acordar, mas se fizermos isso ele provavelmente vai queimar logo depois, acrescentou. Prefiro escrever um relatório mesmo que ele queime logo depois, assim não preciso lembrar dos detalhes até ele acordar e me preocupar em esquecer partes, decidiu Mainomai, parando no corredor. E você, Svetnica? Relatório, disse Erika secamente, ela queria sentar e escrever, não por um senso particular de responsabilidade, mas para organizar seus pensamentos. Os relatórios de inteligência da Varia tinham uma seção de recomendações e formalizar seus pensamentos em um formato coerente ajudaria a entender não só como se sentia sobre o que estava acontecendo, mas também o que faria no futuro. Ela pode não enviar o relatório completo, mas escrevê-lo seria útil. Então vamos pegar alguns formulários, canetas e bebidas e seguir com o que acontece, disse Mainomai alegremente. Mais alguém vai se juntar a nós. Pen resmungou. Como líder de esquadrão, a nuvem era tecnicamente a pessoa que precisava entregar o relatório, apesar de a missão ter sido de Erika para organizar, já que Benvenuto era seu irmão e seu sequestro tinha sido mais um assunto pessoal de família do que um assunto oficial da Varia. O trabalho oficial da Varia envolvia bolsas de missão e receber pagamento após a conclusão. Esse trabalho em particular tinha sido tecnicamente pro bono, apesar de ter tantos e talvez mais efeitos políticos benéficos do que certas missões pagas. Vá balançou a cabeça e bocejou, levantando o cotovelo para esconder parcialmente a expressão involuntária atrás do braço. Bem, sim, isso era meio esperado quando Vá ainda não tinha dormido nada, tendo sido uma das pessoas que assistiam à escola e depois filmavam a Batalha da Névoa. Erika olhou para Gul, que também balançou a cabeça. Por que escrever uma superfluidade estéril? É verdade que não era como se eles realmente precisassem enviar vários relatórios sobre o sequestro bem-sucedido e a entrega do irmão mais novo dela aos cuidados de Loriot Superbee e sua tripulação, especificamente a irmã de Loriot, Tisserine, a médica da nave deles. Tudo foi tranquilo e direto, sem necessidade de dividir o esquadrão, nem mesmo para a viagem de carro, então o relatório já era mais do que suficiente. A única razão pela qual Erika estava escrevendo era para incluir suas próprias opiniões sobre as consequências disso, o que provavelmente era o motivo pelo qual Mainomai queria fazer também. P criaria um documento muito mais funcional, assim como sua responsabilidade como líder de esquadrão. Até mais, então disse ela, assentindo enquanto as outras três névoas se separavam para fazer o que quer que tivessem em mente, seus próprios pensamentos voltando para o irmãozinho e as manipulações de Emitsu. Erika percebeu que não seria nem remotamente objetivo em sua documentação e não se importava, objetividade poderia ficar enforcado, sério. Isso era sobre família. A primeira ligação do dia de Chanchus foi, curiosamente, de Sumu. Ontem à noite, Nuga voltou para a sede parecendo e se sentindo exatamente como Dom Vongola, disse o líder do Esquadrão das Nuvens sem mais delongas assim que atendeu o telefone de Lector. Se não fosse o Mamon me garantindo que era Nuga, provavelmente eu não teria acreditado, bem, até ele começar a me xingar por não acreditar nele, claro. O chefe da Varia bufou, sim, isso soou como Nuga. Ele escreveu um relatório para você e está exigindo que alguém entre em contato com a chefe para que ele possa ter seu próprio corpo de volta, continuou Sumu. Mas ninguém atualmente na residência tem espelho de comunicação e aquelas pessoas que decidiram passar na casa dela logo de manhã voltaram confusas e estão seriamente irritadas por não conseguirem encontrar a linha de fronteira, apesar de saber que ela está lá. Ah, então a esposa aumentou a segurança na ausência dele, ou talvez mais recentemente em resposta ao comportamento traidor de Iemitsu. Vou ligar para ela, prometeu facilmente. Doreia só precisava dizer para Bart ir até lá e remover a proteção, então foi um momento realmente. Obrigado, chefe.
A corrente subjacente em seu tom sugeria que ela estava quase a matar o idiota e se livrar do corpo, mas estava adiando porque matar um sósia de Dom Vongola poderia causar complicações no futuro, como durante o descarte do cadáver. Problemas? O chefe da varia perguntou levemente. Com missões, triagem e clientes, não com assassinos, respondeu Sumu, suspirando de forma desagradável. O comportamento tem sido adequado e Mammon só aplicou 3 multas por grande estupidez. Mudando de assunto, cavalos lis são algo mágico? Porque alguns viram os canteiros mais distantes e as composteiras. Chamar os testralhos de cavalos lis era uma descrição bem boa, na verdade. Chamados de testralhos, explicou Chanchus, carniça de comer. Visível seletivamente, tenho que ter visto alguém morrer. O líder do Esquadrão das Nuvens murmurou pensativo. Posso adicioná-los à lista, chefe? Neste caso, a lista era a lista oficial da varia dos métodos permitidos para o descarte doméstico de cadáveres. Faça isso, concordou o chefe varia, sorrindo. Sua esposa disse que os testraus permaneciam por lá por causa de sua conexão com a morte, então sua presença podia ser confiável para continuar, e Blaise mencionou que eles eram bons para se livrar de corpos mortos inconvenientes. Também daria um pouco mais de espaço para os jardineiros, já que a decomposição completa levava tempo, embora desossar um cadáver com chamas da tempestade reduzisse esse tempo em meses, e nem todas as plantas eram confortáveis em solo fértil. Isso ainda não resolveria o problema dos ossos, ou pelo menos ele não achava que resolveria. Os livros sobre testraus não tinham entrado em muitos detalhes ali, mas desossar antes de descartar era um método comprovado para fazer os muques da tempestade refinarem o uso da chama corretamente, então não era realmente um problema. Precisa de algo para as próximas batalhas, chefe? Não. Não que Sumu pudesse sustentar de qualquer forma. Alguma papelada só para olhos? Às vezes, chegavam coisas que eram explicitamente dirigidas a ele, alguns clientes estavam dispostos a pagar um valor extra para limitar o número de mãos e olhos que suas missões passavam antes de serem concluídas, e alguns até estavam dispostos a pagar um extra para contratá-lo pessoalmente. Algumas missões, mas esses clientes sabem que você está fora em negócios de Vongola, então estão preparados para esperar, disse a nuvem. Esses pedidos foram trazidos por mensageiros, sugerindo mensageiros familiares, então clientes da aliança. Interessante, algo para esperar quando voltasse. Divisão das nuvens? Ainda em bom comportamento, apesar da sua ausência, assegurou a líder do Esquadrão das Nuvens, com um leve tom de presunção sugerindo que ela estava tomando medidas para garantir isso e gostando das reações que recebia. Um novo nome também, a papelada está aguardando sua assinatura. Então um dos capangas conseguiu fazer a transição. Bem, isso foi promissor. Mais de 3/4 dos antigos capangas da nuvem haviam saído ou morrido desde seu retorno, afinal, seus requisitos eram muito diferentes dos de Otabil, mas os mais novos que chegavam eram bastante promissores, considerando tudo. Bom. Tchau então, chefe, disse Sumu rapidamente, claramente lendo pelo tom que a conversa havia acabado. O chefe da varia então desligou e colocou o telefone de lado para Lector vir buscar. Ele teve que ligar para Maria Chiara logo para garantir que o velho não estava realmente sumido, mas era melhor deixar isso para depois da Batalha das Nuvens para garantir que a notícia não chegasse a rebor a tempo. Isso estragaria a surpresa. Olhando para o campo que o Cervelo havia montado para a Batalha das Nuvens, era muito óbvio que eles haviam ficado sem dinheiro. Primeiro, porque ficava do lado de fora e, portanto, reduzindo os danos colaterais à escola a quase nada. Segundo, porque tudo o que compraram foi arame farpado, algumas minas terrestres e meia dúzia de metralhadoras Gatling equipadas com sensores de movimento. Comparado ao tanque de tubarões, ou até mesmo ao ringue de boxe superaquecido, esse foi bem tranquilo. Considerando que todas aquelas armas tinham que ter sido compradas bem cedo no processo de planejamento. Era muito óbvio. Chanchui suspeitava que os danos ao ginásio durante a Batalha da Névoa não haviam sido previsados, já que a maioria das pessoas achava que as névoas eram limitadas a ilusões, e os Cervelo foram forçados a reduzir a Batalha das Nuvens para cobrir seus custos. Não que isso realmente importasse,
pelos cintos de munição curtos, havia menos de 30 segundos de fogo sustentado para se preocupar. As minas terrestres eram pequenas e baratas, 0 estilhaços adicionais, feitos em casa dos explosivos deixados pela Batalha da Tempestade. Então sem carcaça metálica e gatilhos de pressão simples, e o arame farpado servia apenas para delimitar a borda do campo e desencorajar qualquer outro de invadir a caixa de morte. Olhando para o terreno da escola de seu ponto de vista, o chefe Varia notou o oponente da mosca entrando pelos portões, caminhando na direção geral dos restos esfarrapados da matilha de pirralhos. E havia apenas a chuva e o sol esperando o show começar. Bem, Varg tinha dito que o Sky Pirralho estava treinando até tarde hoje, mas nem se dava ao trabalho de aparecer para a batalha? Especialmente a batalha contra seu guardião mais capaz e menos apegado? Isso parecia muito com não liga e não está interessado. Ninguém gostava de ser subestimado, afinal, Shanshus também teve a impressão de que ninguém realmente havia pedido a Ibari Kia para participar dessa farsa. Iemitsu provavelmente presumiu que as lutas atrariam a nuvem de qualquer forma, já que estavam acontecendo em seu território. O conselheiro externo também não era completamente inútil em ler pessoas, então provavelmente percebeu que pedir levaria a uma recusa firme. Essa Cloud em particular tinha limites emocionais sólidos e não se deixaria levar a nada. Daí a manipulação mais sutil. Que maneira maravilhosa de sabotar qualquer possibilidade de essa nuvem algum dia se ligar ao garoto do céu. Lá embaixo, Ren Pirralho segurava Sam idiota e acalmava qualquer situação que tivesse surgido entre o boxeador e a nuvem. Hora de começar, já que Sky Pirralho claramente não estava aparecendo. Shanshui sinalizou para a mosca, que saltou da extremidade oposta do prédio, seguida por Bel, Lector e Mainomai. Ele se juntaria a eles no campo assim que a névoa preparasse uma cadeira para ele. Mainomai pulava na ponta dos pés, um terço de sua atenção voltado para a arena cercada à sua frente, com o mosca e a nuvem local, e outro terço para as crianças se preocupando para um lado, o resto acompanhando o território ao redor. Era bem revelador que todos tivessem se saído bem com a configuração da Batalha da Tempestade, que era muito mais perigosa que essa, mas acharam essa chata por causa das posições de artilharia e do arame farpado. Na verdade, esse era o campo menos perigoso até agora, nem que fosse porque não ia matar ninguém só porque ficaram tempo demais no mesmo lugar. Bem, exceto pelo campo de névoa, claro, mas isso foi porque o cervelo realmente tinha se descontrolado lá. Provavelmente eram as armas sendo óbvias de forma evidente, apesar de serem uma ameaça praticamente inofensiva, dando uma cambalhota pelo campo algumas vezes, eles ficariam sem munição, levando metade das minas terrestres com eles. Todos estavam muito próximos para serem uma ameaça real em termos de manobrabilidade. Isso não é totalmente um campo de batalha? Samboy perguntou, provando que realmente não fazia ideia de quão perigosas as armações anteriores tinham sido, incluindo as suas. Se Boss não tivesse encenado tudo e querido acabar rápido, o boxeador poderia facilmente ter morrido de insolação antes que Luxuria decidisse finalizá-lo. Na verdade, Luz pode ter feito questão de garantir que a adolescente morresse de insolação, já que isso deixaria para trás um cadáver muito mais bonito para ela fugir. Um pouco vermelho talvez, mas... Mainomai levou meio instante para compartimentar firmemente todas as muitas coisas que um sol bem treinado e criativo poderia fazer com um cadáver em sua caixa mental de não pensar. Se você está com tanto medo, fuja, Bel disse maldosamente, como seu chefe fez. Ele riu maliciosamente. Ei, não preciso Tsuna estar aqui, disse o garoto da chuva levemente, colocando uma mão de contenção no ombro do boxeador. Ibari é nosso Ais, ele não vai perder. Boss bufou. Ace ele zombou baixinho, depois caiu em uma risada alta e rude. Estou definitivamente ansioso por isso. Mainomai riu baixinho. Era meio engraçado e horrível que chamassem esse Cloud de "Uas deles", quando nenhum deles era nem um pouco amigável com ele e ele claramente não ligava para nenhum deles. Também foi hilário quando Boss manipulou essa luta para favorecer esmagadoramente o adolescente, para garantir que haveria uma batalha do céu amanhã. Claro que o Skyboy não estar ali significava que o Boss teria que adiar um pouco as coisas, então havia tempo para ele talvez aparecer para revelação, mas isso estava no fluxo.
Se ele não aparecesse, seria uma lição valiosa para ele sobre os perigos da negligência e a importância de respeitar o nível de habilidade dos adversários. A nuvem olhou para o chefe, as sobrancelhas se franzindo em uma carranca. Maínomas suspeitava que era desrespeito flagrante irritando o adolescente, mas podia ser também a forma como Boz estava acendendo suas chamas logo abaixo do alcance visual. Não só inflamando-as, seu marido de Sky empurrava a nuvem latente de forma nada sutil, o que seria impossível para o adolescente ignorar, mesmo que claramente não soubesse exatamente o que sentia. Na verdade, Ibarikia não era muito latente e suas reservas eram bastante respeitáveis. Ele podia perceber claramente que o boss estava desrespeitando ele e sua reivindicação sobre seu território, mesmo que apenas em um nível subconsciente. Com as mãos enfiadas nos bolsos, Maínomai mexia na caixinha contendo as gemas carregadas com as chamas sugadas de Dom Vongola. Eles estavam completamente protegidos por enquanto, mas quando chegasse a hora ele os usaria para vender a farsa. Com sorte, depois que Tsunayoshi e Rebor aparecessem, já que Rebor era a única pessoa, além dos Varia, é claro, provavelmente capaz de reconhecer a sensação das chamas de Nono. Um arrepio na borda de seus sentidos fez Maínomai acessar o território da névoa sobre o campo de batalha e sim, havia a pequena Chrome e seus dois companheiros capangas. Eles se acomodaram na grama a poucos metros do resto dos adolescentes, os meninos sentados ainda mais longe do que ela, mostrando claramente a falta de coerência do grupo. O jovem espadachim se aproximou para perguntar algo à jovem névoa, mas ela balançou a cabeça, então ele voltou para Sasagava. Então começaremos, disse o cervelo dentro do ringue. O Anel das Nuvens, Gola Mosca versus Ibarikia. Depois, eles encostaram na cerca, ficando completamente, inumanamente imóveis. Provavelmente para não acionar os sensores das metralhadoras Gatling, mas isso era mais uma prova de que eles eram uma mente coletiva artificial, já que a maioria das criaturas vivas não podia simplesmente desligar assim. O Mosca decolou e investiu, sem se preocupar em atirar, prova de que toda essa luta foi no modo fácil. A nuvem cujo território eles vinham invadindo descaradamente durante toda a semana investiu contra ela, arrancando o braço direito do robô e derrubando-o contra uma mina terrestre. Bem, isso foi rápido. O chefe ainda estava lançando suas chamas de forma rude e agressiva, então isso era claramente só o primeiro passo do que o céu tinha planejado. Além do que ele havia revelado antes, é claro. Ao lado do cervelo, o adolescente estalou os dois falsos anéis juntos e largou o prêmio resultante na mão do homúnculo mais próximo. Eu não preciso disso, disse o adolescente secamente antes de se virar para encarar a varia. Agora você, que está sentado ali, desça aqui. Ou seja, chefe. Ele era o único sentado. Não vou para casa até te morder até a morte, chefe macaco da montanha dos macacos, acrescentou a nuvem, forçando Maínomai a tapar a boca com a mão para que as risadinhas não escapassem. Essa foi a imagem mental mais histérica. Avaria como uma montanha cheia de macacos. Foi tão apropriado. Tão preciso. Ele estava morrendo. Todos eles gritando, uivando, cheios de melodrama e pregando peças mesquinhas uns nos outros como forma de comunicação. Boz sorriu de lado, então ele estava no ar. A nuvem levantou seu tonfa a tempo de a bota do Boz atingir a arma em vez de bater no rosto do adolescente. Boz então se empurrou em um mortal alto, balançando o garoto para trás nos calcanhares com a força da reversão. O desembarque pesado foi puro espetáculo, o chefe era muito mais gracioso do que isso. Meu pé escorregou, disse o céu com firmeza. Certo, respondeu a nuvem de forma seca, claramente sem acreditar em uma palavra. Não, sério. Maínomai não conseguia ver o rosto do Boz daquele ângulo, mas podia ouvir o sorriso zombeteiro, que não convenceria ninguém de sua sinceridade. Bem, nesse ponto, a única coisa sobre a qual o Boz estava sendo sincero era o sarcasmo e o comportamento provocativo, que tecnicamente era uma espécie de honestidade. O pé do Boz bateu de lado, ativando uma mina terrestre, e ele pulou de novo. Dessa vez ele pousou bem na frente da nuvem, a menos de 2 metros de distância. Só vim aqui para pegar aquele tralha, disse ele com desdém, reacendendo suas chamas. Seu rosto, disse a nuvem com firmeza, conta uma história diferente.
Mainomai mexeu no território para ver mais ângulos e sim, esse era um sorriso muito eloquente no rosto do céu. O que, combinado com o jeito como ele se apoiava em suas chamas e usava a linguagem corporal para descartar o adolescente à sua frente como uma ameaça, tinha um efeito muito previsível. A nuvem avançou. Boy se recostou, desviando do golpe e entrando no campo sensorial da metralhadora Gatling mais próxima, depois se transformou novamente para evitar outra sequência de golpes enquanto escapava do alcance do tiro automático. Não se preocupe, Boy resmungou, a voz claramente audível apesar dos tiros, não vou levantar a mão contra ele. Eu vou te morder até a morte, a nuvem sibilou, não alto o suficiente para ouvir por cima das explosões, a menos que você estivesse trapaceando um pouco. Na grama atrás deles, a mosca estava em chamas e fumegando após a mina terrestre em que caiu, sendo um exemplo de robótica com falhas e mal projetado, provavelmente começaria a dar problemas em alguns segundos. O telefone da névoa tocou, algumas alterações rápidas garantiram que ninguém mais ouvisse o piar e que não o vissem respondendo. Ele conferiu a tela antes de apertar o botão ligar, esse era um número familiar. Varg, o que foi? O pirralho do céu acabou de chegar na periferia da cidade, disse a nuvem. Bem, finalmente. Vou avisar o chefe, concordou Mainomai, então guardou o telefone no bolso enquanto Varg desligava. Bastou um momento de mexer para garantir que sua voz chegasse ao chefe e somente ao chefe. Ei, chefe, Varg disse que o Tsunayoshi está a caminho. O jeito que os olhos de Boy se fecharam ao se abaixar para outro golpe dizia que a mensagem havia passado, era estranho, mas ver Boy desviando de forma superficial enquanto Cloud bem mais baixo dava um golpe nele era quase fofo. O chefe tinha o quê? Quase 2 metros de altura agora? Definitivamente quase isso nas botas varia, seu oponente adolescente, por outro lado, parecia 30 centímetros mais baixo, o que, como o boss era tão alto e casualmente gracioso, fazia Cloud parecer uma criança se debatendo em comparação. Cerveiro, disse o céu claramente, pegando um dos tonfa e usando-o para girar um quarto de volta ao redor do adolescente cada vez mais furioso antes de sair cuidadosamente do alcance. Sim, Lord Chanchus. Um dos humanoides de cabelo rosa disse timidamente. Não entenda a história errada agora, ronronou o chefe Varia, eu não o ataquei de jeito nenhum. O sorriso do céu se alargou em um sorriso zombeteiro enquanto a nuvem avançava novamente. Houve um tiro alto e o adolescente caiu de joelhos, sangue escorrendo da coxa onde uma bala o atingiu. Mainomai fez uma careta, isso parecia desagradável no sentido de quase pensar e atravessar e poderia facilmente ser incapacitante sem um tratamento rápido. Era isso? Sim, a mosca tinha falhado exatamente como o boss esperava, e planejava, que aconteceria. A névoa demorou um momento para se proteger adequadamente, assim como os outros oficiais, de qualquer bala ou míssil perdido. Estágio 2, lá vai. Capítulo 277. Os mísseis pareciam muito impressionantes, mas não eram particularmente perigosos, apenas fogos de artifício com formatos diferentes, sem nenhum dos químicos divertidos que criavam os efeitos de cor ou explosões realmente grandes. Muita fumaça e explosões brilhantes e flamejantes, mas sem estilhaços e pouco explosivo de verdade, um impacto direto provavelmente causaria queimaduras de primeiro grau, mas não mais do que isso. Na verdade, eram menos prejudiciais que os brinquedos favoritos do Stormpeer, calibrados para efeito visual em vez de dano. As reações da matilha de pirralhos foram divertidas, porém. Que diabos foi isso? O garoto do sol exigiu alto, batendo no ouvido enquanto se sentava enquanto a fumaça se dissipava da chuva direcionada sobre onde ele e o garoto da chuva estavam parados. Você está bem? Perguntou o garoto da chuva, inclinando-se para checar o adolescente mais velho. O que foi isso? Chanchus repetiu alegremente, gostando bastante da pura ridicularidade da apresentação que estava fazendo. Só vim aqui para pegar minhas coisas, mas tenho sido constantemente obstruído pelo guardião das nuvens deles. E agora o sistema de mira da mosca está quebrado. Como se em resposta ao comentário, o robô lançou outra saraiva semi-aleatória de foguetes e disparou o feixe de chama, impulsionando-se no ar. Ainda não estava realmente quebrado, esse caos era não direcionado, mas dentro dos limites de segurança programados, por isso ignorava, apesar do chefe Varia ser o alvo potencial mais próximo.
Os foguetes atingiram a lateral da escola, explodindo alto ao atingirem. As crateras destruídas na lateral do prédio ao redor dos pontos de impacto foram obra de Maínomai. Quem ia levar os efeitos especiais a sério se eles não parecessem causar algum dano real? O fato de isso demolir ainda mais o orçamento do cervelo foi um efeito colateral não intencional, mas muito agradável. A mosca rolou no ar, disparando o feixe na lateral da escola e cavando uma cratera muito maior. O feixe em si não podia causar tanto dano, era uma arma antipessoal, não uma ferramenta de demolição, mas com uma nuvem alimentando e um mist alterando seus efeitos. Ampliar o dano não era tão difícil. Está atirando por toda parte! Gritou o garoto de Sol. Se isso continuar, todos nós vamos morrer! Shanshus riu, depois caiu em uma risada alta e encantada. Deus, essas crianças eram tão ingênuas e tão desatentas que ele realmente precisava rir, senão atiraria em alguém. Eles estavam ocupados demais em pânico para perceber que ninguém havia morrido ainda, que o maldito robô não havia atirado em sua direção ou no Cloud ferido, ou que Lector, Bell e Maínomai ainda estavam exatamente onde estavam quando a luta começou. Pelo amor de Deus, Lector nem sequer tinha levantado os olhos do livro ainda. Estava bem claro pela expressão no rosto do pirralho da chuva que ele finalmente tinha percebido a primeira camada de subtexto, ou seja, a mentira que ele vendia para testá-los conforme as especificações do velho, que era que ele havia provocado deliberadamente a nuvem deles para dar tempo ao mosca de falhar e depois ficar de lado assistindo enquanto o robô massacrava todos eles. Os medos de hoje eram os perigos da advocacia das regras e como o inimigo poderia honrar a letra de um acordo enquanto mijava no espírito pretendido. Uma pena que o garoto do céu não estivesse ali para essa parte, mas ele estaria na próxima parte e essa era a parte importante. O chefe Varia podia sentir sua aproximação. A cerca do lado dos pirralhos da arena de batalha havia sido derrubada, o que foi um pouco lamentável, pois a garota fantoche da névoa tropeçou nela confusa com toda a fumaça. Shanshus a observou um pouco incrédulo, por que diabos ela tinha caminhado até ali em direção ao perigo, e sentiu uma sobrancelha se mexer quando ela pisou em uma mina terrestre. Os dois lacaios da Mist Brat chegaram a tempo de arremessá-la da explosão, mas, claro, seus movimentos acionaram os sensores da metralhadora Gatling mais próxima. Então os moscos avistaram, interpretaram sua aproximação como um ataque e avançaram em direção a eles. Shanshus não se incomodou, Sky Pirralho estaria aqui em segundos. De fato, quando tanto a arma quanto o robô abriram fogo, um escudo de chamas surgiu entre o trio encolhido e as armas apontadas para eles. O escudo era chamativo, desperdiçador e focado de forma inconsistente, mas pelo menos funcionava. O Gatling rapidamente ficou sem balas, nem 15 segundos, que barato, e o mosca parou para reavaliar. O escudo diminuiu para revelar o garoto do céu, parado ali com a cabeça em chamas e luvas exatamente como nas fotos de propaganda de Primo, aquelas baseadas nas placas de moda que Sesto havia mandado fazer na última década de seu reinado para atualizar a imagem da família. Exceto que as luvas do pirralho tinham um X em vez de Q. Que arrogância! Mas isso não foi culpa do pirralho, essa era de Rebor. Maldito assassino de aluguel e seu ego autoritário fazendo suposições estúpidas. Quando isso acabasse, Shanshus pagaria Mammon para fazer algo a respeito. Não que Mammon se importasse de fazer por pouco, mas valia muito a pena investir uma boa grana, nenhum estranho convencido podia sequer pensar que poderia ditar a sucessão assim. E lá estava o assassino de aluguel, correndo atrás e se juntando aos pirralhos do lado de fora da arena. Hora da fase 3. Eliminem tudo, começando pelo Escória, disse Shanshus claramente, isso não mudou. Essa foi a frase de disparo para iniciar a próxima parte da programação Mosca, que Lussuria dedicou muito tempo e esforço para aprimorar para garantir que a bateria viva do robô não expirasse em minutos após sua ativação. Só andar com a monstruosidade de 2 toneladas já exigia uma quantidade absurda de energia, o combate real era muito mais intensivo em energia e horrivelmente desperdiçador. Os Mosca dispararam outra rajada, desta vez especificamente contra o pirralho, que incendiou suas mãos novamente, desperdiçando tantas chamas ali, e saltou para o ar. Olha só, o pirralho tinha descoberto como usar chamas para voar. Bem,
pelo menos para saltos dramaticamente estendidos. Ele usava as mãos como se as chamas que as aloiavam o impulsionassem para cima, não que tivesse percebido que a harmonia poderia ser usada para anular os efeitos da gravidade. Arrancar o único braço restante do Mosca parecia muito chamativo, mas era um desperdício de energia quando nenhum dos ataques até então vinha daquele braço. Shanshus revirou os olhos discretamente quando o pirralho pousou atrás do robô, porque ele estava se dando ao trabalho de novo. Ah, sim, ordens. Ei, cabeça dura, disse o pirralho para o robô, agora eu sou seu oponente. Mesmo com suas chamas correndo por todo o corpo, seu pirralho era péssimo em ler o campo de batalha. Todas aquelas chamas do céu e estar a menos de 5 gerações de primo e ele ainda não conseguia entender qual era a ameaça real? Por outro lado, a intuição vongola não era infalível, era tudo sobre inferir com base em observações e suposições, então lixo dentro significava lixo fora. Shanshus já tinha percebido isso observando seus irmãos adotivos e aproveitado em várias ocasiões, principalmente por diversão. O pirralho achava que sabia o que estava acontecendo, então leu o terreno conforme suas expectativas. O fato de o idiota estar completamente errado só tornou tudo isso ainda mais irônico. Os Mosca atacaram. Shanshus observou impassível enquanto o pirralho desviava dos fogos de artifício e do raio de chama, então avançava e socava o emissor do feixe com força suficiente para esmagá-lo e amassar a placa peitoral do robô, lançando no ar. Ele atingiu o chão alguns metros atrás, criando uma boa cratera, mas sem detonar uma mina terrestre. Não havia mais desses naquela época. Sério, só tinham sido 3? Ele teria que perguntar àqueles de seus assassinos que estavam observando o cervelo armar o ringue quantos realmente haviam sido enterrados. Parecia que só aqueles 3 estavam vivos, por isso ele pisou naquele primeiro, mas se o resto fossem todos fracassos. Bem, isso foi realmente muito barato. O pirralho se virou para encará-lo, franzindo a testa de forma exigente. Shanshus, o que é tudo isso? O Mosca atirou contra o pirralho novamente. O pirralho virou-se, parou o robô com a mão levantada, uso interessante da harmonia ali, mas provavelmente instintivo e não deliberado, levantou a outra mão com os dedos rígidos, invocou suas chamas e cortou a máquina de guerra pela frente, da cabeça até o emissor de feixe destruído. Bem, finalmente! Na hora certa, o Mosca caiu de joelhos, sua frente levemente derretida se abriu, Mainomai ajudando ali, e Hack caiu no chão, todo enrolado no acolchoamento interno parecido com uma camisa de força. Parecendo e sentindo exatamente como o velho Pum, uma ferida enorme, e falsa, sangrando escavada bem no externo. Hora do show. Tsuno olhou para o homem idoso que acabará de cair do robô. Ele parecia. Ele tinha visto aquele rosto recentemente, numa foto que Rebor lhe mostrou, isso foi. E esse é o nono chefe? Ele gaguejou, olhos arregalados ao sentir as chamas em suas mãos e testa se apagando. O que? O que está acontecendo? Rebor apressou-se ao lado dele, carregando um kit de primeiros socorros. Tsuna caiu de joelhos. Por que ele está dentro da grande nuvem? Aguente firme, disse o pequeno matador, cutucando o homem caído. Tchê! Só vi diagramas de mosca uma vez, parece que Dom Mono foi forçado a ser a fonte de poder da mosca. Por quê? Tsuna explodiu. O que estava acontecendo? Por que não é o problema, né? Shanshus exigiu, voz profunda e cortante. Você foi e matou o nono. Eu. Tsuna murmurou, olhando para as mãos enquanto lembrava da sensação do metal derretendo e se abrindo sob sua palma. Eu fiz isso. Ele fez isso. Ele era o motivo pelo qual o nono chefe estava tão imóvel e sangrando no chão. Ele matou alguém. Nem mesmo fingido como o homem que conseguia parar o próprio coração, mas realmente matou. Isso está ruim, disse Rebor baixinho. Não é algo que possamos tratar com uma caixa de primeiros socorros. Não. Isso não podia estar acontecendo. Ele não queria matar ninguém. Quem foi? Shanshus perguntou, com voz suave, mas totalmente implacável. Quem derrubou o velho sem piedade alguma? Não. Não. Ele não tinha intenção de fazer isso. Mas ele tinha conseguido. Não.
Quem foi? Quem dividiu a mosca ao meio quando o velho estava lá dentro? Tsuna estremeceu, ofegante e estremecendo a cada respiração. Não. Ele ofegou. Fui eu matei o nono chefe. O homem no chão se mexeu, as pálpebras tremendo, e estendeu a mão em sua direção. Ele não estava morto. Tsuna estendeu a mão automaticamente para trás e se encolheu quando dedos iluminados por chamas laranja roçaram seu pulso. Isso era familiar? Por que isso? Sentado no colo de um velho com uma camisa coloridamente estampada, sua mãe e seu pai sorrindo para ele. Um dedo quente cutucando sua testa e um frio nos ossos. Por que ele estava tão frio? As chamas se apagaram, a mão caindo mole no chão. Tsuna piscou. O que foi aquilo? Uma memória? Ele já tinha conhecido o nono chefe antes, quando era pequeno. Por que ele sentiu frio? Por que a lembrança o fazia estremecer? Como ousa matar o nono? Shanshus bradou, a voz quente de fúria. A forma desprezível como você derrubou o nono chefe é uma afronta a mim, ao filho dele, assim como ao nobre espírito dos Vongola. Não precisa de investigação. As queimaduras no peito do nono são prova inegável. Com o Dom assassinado, as batalhas do Anel não significam nada. Por meu pai, o chefe, e pelo futuro dos Vongola, vou te matar como vingança. Tsuna estremeceu, mas não se levantou, lágrimas escorrendo pelo rosto. Ele merecia isso. Ele estava vagamente ciente de Takeshi e Onsan gritando atrás dele, mas isso não significava nada. Ele matou alguém. Então esse era o objetivo dele, disse Rebor pensativo, as palavras calmas cortando a névoa desesperada que sufocava a mente de Tsuna. Se ele tivesse vencido a Batalha do Anel e se tornado o próximo Dom, aqueles que conheciam o caso do berço, quando ele tentou derrubar o nono há 7 anos, se oporiam à sua ascensão e continuariam a se opor a ele depois. Mas prender você, Tsuna, no papel de vilão e te eliminar numa batalha de vingança tendo provado que você matou o nono, isso é outra história completamente diferente. Ele ganharia a total confiança de toda a família. O quê? Shanshus colocou o nono chefe na mosca deliberadamente para prendê-lo? Além disso, se ele conseguir provar ser mais forte que você, que foi nomeado herdeiro e escolhido como 10º, seria mais uma prova de que Shanshus é realmente o verdadeiro herdeiro. Depois disso, ele poderia facilmente eliminar qualquer um que se opusesse a ele, continuou Rebor de forma objetiva. Sim, uma armadilha muito bem armada, a mosca deveria matar seus guardiões por acidente. Ele sabia que, se isso acontecesse, mais cedo ou mais tarde você viria e derrubaria tudo. Shanshus tentou assassinar seus amigos para que Tsuna viesse quebrar a mosca, matando o nono chefe, seu próprio pai. Como ele poderia? Tsuna soluçou, por algo assim. Doía, ele queria se encolher, chorar, fugir e se esconder tudo ao mesmo tempo. Não era certo, não era justo, porque todo mundo sempre tinha que ir atrás dele. Por favor, evite expressar tais conjecturas selvagens, Rebor, disse o cervelo de forma neutra. Vamos registrar oficialmente tudo o que foi dito. Aqueles caras estão do lado do Shanshus. Onsan gritou com raiva. Faça o que quiser, respondeu Rebor secamente. Minha paciência acabou. No entanto, vou honrar minha promessa ao nono e não interferir com as batalhas dos meus alunos. Então, como com Mukuro? Tudo dependia dele? Tsuna tremia. Mas Shanshus não simplesmente mataria, ele também mataria seus amigos. Dito isso, continuou Rebor sem emoção, não sei o que meu aluno, que odeia lutar, vai fazer. Ele parou de forma sugestiva. Tsuna sabia exatamente o que Rebor esperava que ele fizesse. Ele realmente não tinha escolha. Tsuna se levantou cuidadosamente, tentando sufocar suas emoções erráticas e manter a voz razoavelmente firme. Shanshus. Ele respirou, forçando-se a manter a lucidez. Eu vou pegar esse anel de volta. Você não vai, siga os passos da nona. Bem dito, Tsuna, o assassino o elogiou. Vou gravar seu nome nos livros de história dos Vongola, disse o chefe Varia, olhos brilhando de diversão cruel, como o pequeno tolo que ousou me desafiar sozinho.
Não sozinho, disse Takeshi firmemente, subindo para ficar na beirada da cerca caída com um San de um lado e Chrome do outro. A vontade dele é a nossa vontade. Minha vontade é minha, disse Bari de forma seca de um lado. Fique aí mesmo, disse o Cervelo, avançando. Vamos organizar a batalha que se aproxima. Fomos encarregados de supervisionar o paradeiro dos Anéis Vongola. O quê? Onsan protestou. Temos um decreto do próprio nono Vongola, continuou o Cervelo, produzindo uma carta iluminada com uma pequena chama como aquela primeira carta da semana anterior. Nenhuma troca de mãos dos anéis pode ser aprovada sem nossa ratificação. Shanshui sorriu de lado, Tsuna mordeu o lábio. Aquelas cartas eram genuínas? Se o nono estivesse na mosca, então Shanshui poderia facilmente ter forçado o velho a colocar suas chamas neles. O vencedor desta batalha será o próximo chefe Vongola, continuou o Cervelo, então declaramos esta batalha do Anel do Céu. Que tal, Lord Shanshui? Nada má ideia, o chefe da varia concedeu facilmente. Então, todos podem se reunir amanhã à noite na escola secundária na Mimori. O Cervelo pediu, deixando claro que não era realmente um pedido. Isso é uma boa notícia, disse Rebor baixinho, considerando que você ainda está exausto do treino hoje. Sim, Tsuna estava cansado, mas menos cansado do que estaria se não tivesse tomado o remédio do Dr. Consul naquela manhã. Shanshui zombou. Amanhã será a última parte dessa comédia feliz, disse secamente, tirando o Sky Ring do dedo e separando as duas metades. Certifique-se de que está pronto. Ele apanhou uma das metades no rosto de Tsuna, o adolescente conseguiu pegar antes que ele o atingisse. Shanshui então invocou chamas em sua mão, a luz brilhante e ofuscante. Quando Tsuna piscou para tirar as manchas dos olhos, o Cervelo e todos os varia já haviam sumido. Dino viu o clarão entre os prédios da escola e disparou para frente, seus homens se agrupando ao seu redor. Squalo chamou 5 minutos antes da Batalha das Nuvens começar, o que o obrigou a adiar para fazer os arranjos conforme o aviso direto do amigo. O Mosca Boss que substitui Cloud Guardian é um robô movido a chama, seu amigo lhe disse diretamente, então ele precisa ter um Flame Active como bateria. Se a matilha vencer essa luta, eles vão quebrar o robô, o que vai ferrar a pessoa de dentro. Eu não sou o doutor, Squalo, e nenhuma das pessoas que tenho aqui também é. Dino protestou. Vuoi, você só precisa tirar o pobre desgraçado da matilha de pirralhos para que o cônsul possa buscá-los, disse o oficial da chuva, com tom afiado. Eles confiam em você, vão deixar você levar a vítima em uma maca e, quando você sair do terreno da escola, o cônsul vai buscar e isso vai deixar de ser seu problema. Dino não perguntou por que o cônsul não podia buscar a vítima pessoalmente, isso claramente era mais um teste que Dom Vongola havia providenciado para Shanshui realizar. Provavelmente um aviso de quão brutal e implacável a máfia poderia ser ou algo assim. Ele nunca tinha ouvido falar de robôs movidos a chamas antes, mas não se surpreendia tanto que eles existissem. Virando a esquina ao redor do prédio da escola, Dino parou para avaliar a situação. Parecia o resultado de uma briga entre famílias. Crateras por toda parte, barreiras de arame farpado, o robô ajoelhado no meio da parte cercada e alguém deitado no chão bem ao lado. Takeshi, Riei e Chrome hesitavam na beira do ringue, mas Rebor e Tsuna estavam no meio perto da mosca e sua vítima. Chegamos tarde demais? Ele perguntou. Takeshi se virou. Dino-san, exclamou, com um rosto cansado. Ele apontou para o homem deitado ao lado da mosca, que era bem mais velho do que Dino esperava. O nono chefe precisa de ajuda médica. O quê? Certamente parecia nono Vongola, mas... Dino imediatamente compartimentalizou seu choque. Se aquilo era realmente Dom Vongola ou não, isso não importava. Squalo prometeu atendimento médico imediato e de alta qualidade, muito além do que qualquer hospital civil poderia oferecer, e isso era o que importava, independentemente da identidade do paciente. Ele ligaria para Shanshui para perguntar o que diabos estava acontecendo depois. Squalo observava de seu banquinho no canto do laboratório do cônsul enquanto o sol finalmente parava de cutucar seu paciente, se afastava da cama e pegava as anotações médicas da mesa lateral.
O oficial da chuva não tinha certeza do problema, além de Hack ter tão poucas chamas em seu sistema que ele era quase invisível aos sentidos do espadachim, mas para o cônsul simplesmente parar, ou era resolvido ou o homem estava além de qualquer ajuda. O que a máfia sabe sobre de onde vêm as chamas? Cônsul perguntou depois de rabiscar algumas anotações. Squalo fez uma pausa. Eles vêm do seu testamento, ele disse, mas as pessoas têm reservas finitas que precisam reabastecer. Não trabalhar dentro dos seus limites te mata. Então não muito, resumiu o sol secamente. A magia diz que chamas vêm da alma, rebateu o oficial da chuva. Sim, ele estava prestando atenção, e acho que você pode provar isso. Dementadores sugam almas das pessoas, comentou o cônsul, indo até sua bancada de trabalho e tirando alguns cadernos. O corpo pode continuar sem a alma, no entanto, é uma casca vazia, incapaz de cuidar de si mesma. Ele fez uma pausa. Nunca verificamos vítimas de dementadores para ver se há fogo da alma, mas estou escrevendo para a matrona agora para perguntar se ela pode investigar um pouco para mim. Squalo juntou as peças, ele tinha lido sobre dementadores nos jornais da Bell e que diabos eram essas coisas, e conseguiu um resultado que realmente não gostou. Vooi, Hack é um vegetal. Que jeito engraçado de dizer, respondeu o cônsul, olhando para ele. Plantas são surpreendentemente sencientes, sabia? O sol parou. Eu o chamaria de casca. Então sim, Hack era um vegetal. Ótimo. Não acho que ele vá sobreviver por muito mais tempo, continuou o cônsul, já que suas chamas foram totalmente integradas aos sistemas biológicos. Ainda restam alguns vestígios, mas estão desaparecendo e, quando desaparecerem, ele vai entrar em choque e morrer bem rápido. Ah, então selar as chamas de uma pessoa ativa mataria. Exceto que Hack não estava selado, a parte dele de onde vinham as chamas, a parte que o tornava uma pessoa, havia sumido, junto com suas chamas. O corpo deitado sobre a mesa de cirurgia havia sido abandonado como uma crisálida, supérfluo para a próxima etapa da existência da nuvem. Isso normalmente não aconteceria, continuou o cônsul pensativa, porque o corpo humano contém todo tipo de mecanismo de segurança para evitar isso. Como você desmaiar antes de chegar a esse ponto, se você estiver inconsciente, não pode forçar suas chamas a sair. Mas a mosca agiu sugando chamas de sua vítima à força, então esses mecanismos de segurança foram contornados. Ele fez uma pausa novamente, batendo a caneta distraidamente no balcão. Veja se Dom Cavalone recuperou a mosca, por favor. Preciso ter certeza de que meu paciente não está tendo uma experiência forçosa fora do corpo antes de deixá-lo morrer. Combustível de pesadelo ali, mas sim, Squalo podia fazer isso e ele estava fazendo agora. Que diabos ele tinha colocado o celular? Capítulo 278. A primeira coisa que Shanshus fez ao voltar para o hotel após a Batalha das Nuvens e a guerra psicológica associada foi roubar o telefone de leitor para ligar para sua irmã mais velha. Sua irmã mais velha adotiva, Ange, não tinha celular, embora provavelmente conseguisse encontrá-la no telefone fixo de Doreia no momento, já que sua esposa havia mencionado que estava visitando. Magia e celulares não funcionavam nada bem juntos. Ele usou a opção de chamada privada, não precisa dar ao Forte de Ferro o número de telefone de seu oficial relâmpago afinal. Um número fixo que ele já decorava há muito tempo o colocava no telefone privado do escritório da irmã sem passar pelas secretárias. Ela não dava esse número para qualquer um e a única razão de ele não ter um número de celular dela era que, quando foi colocado no gelo, os celulares ainda não existiam como nada menor que um tijolo. Prova de conceito, mas pouco mais, não é algo que as pessoas estariam dispostas a carregar casualmente. Em breve. Shanshus sorriu, foi um alívio finalmente poder falar com ela. Rica, ele falou arrastado. Shanshus? Finalmente! Ela bufou para ele pelo telefone. Você voltou há mais de um ano e eu não mereço uma visita. Você está sempre no Forte de Ferro, Rica, Shanshus reclamou, jogando-se no sofá e levantando os pés para pendurar sobre o apoio de braço no extremo. Eu não queria encontrar o velho idiota. Você poderia ter vindo até a avaria a qualquer hora. Você não estava lá sempre que o pai tentou te encontrar, apontou a irmã secamente. Mas você não é ele, é, retrucou o chefe Varia com malícia,
Não era difícil entender o que ele queria dizer com isso e sua irmã certamente não deixou passar as implicações. Seu idiota! Shanshus riu. Você me ama, disse ele com ar convencido. Isso não me torna cego para seus muitos, muitos defeitos, irmãozinho, informou sua irmã com arrogância. Shanshus balançou a cabeça, sorrindo. Ele sentia falta disso. Ligando o sobrenono, disse, querendo adiantar a conversa. Ele está aqui. Posso falar com ele? É madrugada aqui, Rica. Ele está dormindo, apontou o chefe Varia, totalmente razoável e completamente enganoso. Tenho sido examinado no hospital local com um nome falso. Não há especialistas em cuidados a idosos na área médica e também não há equipamentos especializados de escaneamento. Bem, não em nenhum lugar local onde pudéssemos garantir que a informação não chegaria ao resto do submundo. A maioria das família e outras organizações semelhantes do submundo, cujos líderes tinham cérebro, colocavam seu pessoal em serviços de saúde locais se tivessem conexões para isso. Mas algumas tinham tempo e financiamento para praticamente possuir uma ou várias instituições inteiras, dependendo do país e de como o hospital, geralmente privado, era administrado. Isso significava que ferimentos por bala e outros ferimentos suspeitos não seriam reportados à polícia ou ao governo local, que os remédios podiam ser obtidos relativamente legalmente, dependendo das leis locais e se realmente estavam sendo seguidos, e que seus homens não morreriam na mesa de cirurgia por causa de algum cirurgião de estimação inimigo da família tomando a iniciativa. O Japão, estando longe da Europa e tendo um submundo criminoso que basicamente se dirigia a Yakuza, gangues sob a égide da Yakuza, tríades invasoras e pequenos grupos estrangeiros focados em contrabando e tráfico de drogas, não tinha controle sobre os hospitais japoneses. Eles eram administrados e de propriedade de médicos. As gangues mais estabelecidas talvez tivessem clínicas menores ou hospícios aqui e ali, junto com algum praticante individual, mas essas clínicas não teriam o equipamento ou a expertise de um hospital adequado. Então ele foi com você para o Japão em segredo e fez tudo lá, refletiu a irmã. Nesse caso, quem exatamente estava cuidando da papelada e dos negócios aqui? Shanuxio. Shanshus fez um som de protesto mal-humorado com o apelido horrível que sua irmã mais velha lhe dera aos 6 anos. Rica, e ele reclamou. Você tem me levado pelo nariz por mais de uma semana, seja grato por eu não estar pior, ela disse com ironia. Desculpa. Sua irmã nunca gostou de ser enganada. Fiz disso uma missão, designado como líder de esquadrão. Não houve muito negócio durante as batalhas do Anel, de qualquer forma. Ele não precisava dizer que havia ordenado que Nuga mantivesse suas decisões alinhadas com a política atual do velho idiota. Ninguém tinha sido suspeito e isso já era prova suficiente do sucesso. Nem mesmo Rika tinha notado, embora isso pudesse ser facilmente porque Nuga havia se agendado para evitar encontrá-la pessoalmente. Bem, acho que isso já é alguma coisa. Ela suspirou alto. Ele está disposto a escrever um depoimento para testemunhar sobre a traição de Emitsu. Vou mandar ele mandar, Shanshus prometeu. Nuga ainda estava em uma situação muito fina, apesar de não ter estragado sua missão de última chance e não ousaria se opor. Na verdade, provavelmente ele aceitaria com entusiasmo, já que seria uma oportunidade para enfrentar o conselheiro externo. Eles teriam que mostrar o disfarce para alguma pessoa de confiança em algum momento, se não os detalhes de como e porquê, desviando da magia com o segredo da varia ou algo assim. Provavelmente para um painel de juízes da aliança, já que os crimes de Emitsu contra os Vongola não seriam julgados por Nono, agora provado como mentalmente incompetente, e quem quer que fosse ou fosse 10º Vongola talvez nem entrasse nesse painel. E Emitsu Cercedev significava que ele não fazia parte dos Vongola, então não era uma disputa interna de família. Quando Emitsu atacou o Forte de Ferro, colocou vários membros das famílias da aliança em perigo e também houve mortes e ferimentos, então os dons todos queriam sua parte, já que as ações de Emitsu significavam que ele não estava mais sob a proteção de Nono, e, portanto, dos Vongola. Vou avisar as pessoas apropriadas que Dom Vongola está seguro e bem. Sua irmã continuou um pouco distraída, e ninguém vai esperar detalhes devido às recentes violações de segurança, mas vou dar total divulgação a Visconde, já que esse tipo de coisa está dentro da sua competência. Tudo bem.
Visconti era o mais razoável dos guardiões do velho e as informações indicavam que o homem estava se esforçando para retomar contato com a base recentemente. Então ele claramente era capaz de pensar por si mesmo e provavelmente avaliaria as informações adequadamente antes de atacar o chefe Varia por essa enganação em particular. Você pode me contar algo sobre os resultados dos exames? Claro que ela se preocuparia com isso, o velho era seu pai. Médicos diagnosticaram demência frontotemporal, seja lá o que isso for, disse Chanchus, com um tom deliberadamente despreocupado. Já enviei uma cópia completa dos exames e assim por diante, tudo deve estar nos prontuários médicos dele. Obrigado. Vou pedir para o setor médico revisar os resultados para que possam oferecer uma opinião informada sobre como as chamas vão afetar o cuidado contínuo, disse baixinho o chefe da limpeza Vongola, e Chanchus. HM? Obrigado por insistir no assunto. Tenho estado inquieto com várias decisões do pai ultimamente, mas ninguém me ouviu quando tentei falar sobre isso. Chanchus não havia considerado até aquele momento como o aumento do dano cerebral e a perda de raciocínio poderiam levar um céu a afetar inconscientemente quem está ao seu redor. O velho sempre foi insistente, mas insistente e irracional? Essa era uma combinação assustadora. Isso não justificava o que o velho tinha feito para que ele concordasse em testar o pirralho, mas talvez explicasse. Ele teria que conversar com o gatinho sobre isso, buscar uma segunda opinião. Bem-vinda, Rica, disse ele gentilmente. Uma coisa? Sim. Não importa chamar Doreia sobre Vongola, por favor. Quer ficar longe? Agora que não estamos mais em estado de emergência aguda, tenho certeza de que consigo lidar com isso, sua irmã concedeu, e vou anotar isso para emergências futuras. Devo entrar em contato com a central da Varia no futuro. Ou herdeiro Superbi, concordou Chanchus, disposto a revelar esse detalhe. E pensar que você sempre odiou política, irmãozinho, ela o provocou. Como as coisas mudam. Ainda odeio política, resmungou Chanchus, mas o gato não é tão ruim assim. Tem cérebro. Muitos elogios de você, sorriu sua irmã. Bem, se é só isso, eu realmente deveria desligar o telefone e começar a tranquilizar todos de que Dom Vongola não está realmente desaparecido e prestes a ser dado como morto. Até logo. Tchau, Rica. Ela desligou, então Chanchus fez o mesmo e jogou o telefone via satélite na mesa de centro. O chefe Varia então inclinou a cabeça para trás para encarar cegamente o teto, sua mente voltando às consequências da Batalha das Nuvens em vez de afundar no lamaçal da política em torno da inevitável desgraça e possível, esperançosamente iminente, desgraça de Iemitsu, junto com todas as possíveis e prováveis repercussões que poderiam acontecer dentro da aliança para chegar a esse ponto e após o colapso do CEDEF. Iemitsu realmente provou aquele estereótipo irritante de que a Itália tem os gerentes mais burros e as secretárias mais inteligentes. O filho de Iemitsu, por outro lado. Skybrat era realmente assustadoramente fácil de manipular. Complexo de culpa enorme também, por assumir tão facilmente responsabilidade por algo que ele nem tinha consciência ao se defender e defender os outros. Claro que isso também podia ser falta de limites saudáveis, considerando que aquele pirralho estava deixando Rebor pisar nele e não estava realmente fazendo esforço para se impor para o pirralho da tempestade. Ambos, provavelmente, ainda bem que ele não seria o 10º. Mas, na verdade, o pirralho era tão aberto e maleável que Chanchus queria jogar coisas, ele passou a semana inteira se colocando como inimigo mortal do pirralho. Foi explicitamente vocal sobre querer o idiota morto e o idiota de cabeça fofinha simplesmente cedeu diante das acusações descaradamente falsas lançadas contra ele? Acreditou na palavra do chefe Varia de que o nono chefe estava morto e assumiu a culpa instantaneamente, deixando-se manipular para confessar o assassinato. Isso não era comportamento de chefe. Nem era comportamento de subchefe, isso foi comportamento de vítima, aceitar seu abusador porque era menos doloroso do que tentar se impor e ser reprimido pela sua audácia. Chanchus ouvirá falar da estratégia de tutoria de Rebor por Squalo e tinha visto bastante por conta própria através da adivinhação, uma vez que a Aliata tivesse a guarda, ele sugeriria que Rebor fosse sumariamente proibido de se aproximar do pirralho. O pirralho já havia sido abusado antes do assassino de aluguel aparecer, por sua mãe,
colegas e professores, mas o assassino foi o primeiro a se aproveitar ativamente disso para moldar o pirralho em algo que ele não era. Todo mundo em Namemori só menosprezava o pirralho por não atender aos seus padrões culturais estúpidos, não aproveitando sua vulnerabilidade para prendê-lo e destruir seu já frágil senso de identidade. O Brat não tinha o que era preciso para ser um chefe da máfia, era simples assim. Rebor provavelmente poderia espancar e distorcer sua vítima para parecer um chefe da máfia, mas seria uma fachada fina como papel que desmoronaria assim que ele fosse pressionado o suficiente para desgastar sua capacidade de fingir. Nesse momento, o pirralho teria um colapso e levaria a família junto. Veja como ele cedeu sob a acusação de assassinato com quase nenhum protesto simbólico. Que porra o velho achou que isso era uma boa ideia? Chanchus não usou o truque de manipulação do velho idiota que Dom Aliata lhe havia alertado, nem mesmo sua própria fascinação inata. Foram apenas palavras e um toque do truque de ensino de sua esposa, para incentivar o bebê Sky a considerar o ponto de vista alternativo. O fato de o pirralho ter aproveitado e fugido com a sugestão era tudo culpa dele, não de Chanchus. Escória inútil. A luta de amanhã seria nada mais que uma formalidade. Sua esposa agora tinha todos os anéis de verdade, mas formalidades eram importantes e isso significava que ele poderia dizer ao velho que sim, ele tinha testado o pirralho física e emocionalmente. Fiz isso pessoalmente, até. Então ele poderia escrever seu relatório usando as anotações de Sarja sobre o quão desastre de herdeiro o pirralho teria sido, usar o fato de que o velho Pum transformou isso em uma batalha do anel para desqualificar permanentemente o pirralho de herdar, e, com sorte, derrubar Riemitsu por um lado, garantir que o relatório vazasse para o resto da aliança e depois voltar para casa com a esposa e ignorar tudo que não fosse relacionado ao seu próprio missões familiares ou varia até depois do Ano Novo, no mínimo. Ele já tinha merecido a pausa, sem falar na luta de amanhã. Tsuna estava deitado na cama, olhando fixamente para a parede e desejando poder dormir. Ele doía por todo o corpo do treino e estava completamente exausto, mas não conseguia dormir. O som suave de Rebor roncando em sua rede não ajudava, normalmente ele poderia ignorar, mas naquela noite era só perturbador. Ele doía por dentro. Sentia-se esmagado, o cansaço penetrando nos ossos, mas não conseguia dormir porque sua mente estava solta. Ele queria chorar. Ele queria gritar. Queria se encolher em uma bola debaixo das cobertas e nunca mais sair. Ele não se sentiu nem perto de estar tão cansado depois do treino, um pouco dolorido, sim, mas não mais que isso. Parar, quebrar, a mosca não deu esforço nenhum comparado ao treinamento, mas quando Dino-san chegou, Tsuna ainda sentia como se todos os seus membros fossem de chumbo e seu cérebro cheio de cola. Por que ele ainda era tão inútil? Ele teria preferido que seu cérebro ainda parecesse cola, teria sido fácil dormir se fosse assim, mas a sensação pegajosa já tinha passado quando chegou em casa, tomou um copo d'água e trocou de roupa para o pijama. Em vez disso, Tsuna agora se sentia nervoso e miserável e não conseguia parar de pensar em como era uma pessoa terrível. Ele soube que o Mosca era um robô assim que chegou, mas não considerou que poderia ver uma pessoa nele. Arrancar o braço assim foi uma estupidez, porque ele nem estava usando o braço para atacar, então isso não fez nada para impedi-lo. Socar o peito também não tinha adiantado muito, ele estava blindado e a armadura o protegeu. Abrir a frente assim foi uma besteira, porque se fosse um robô de verdade, isso também não teria parado. Ele mal derreteu a armadura e um robô de batalha de verdade teria muitos sistemas de backup e possivelmente um mecanismo de autodestruição. Tsuna sabia muito sobre robôs. Ele sempre amou mangás e animes sobre robôs e mechas, e quando estava no ensino fundamental, queria ser um robô quando crescesse. Ele descobriu depois que construir robôs exigia ótimas habilidades de matemática e ciências, então abandonou esse sonho. Afinal, ele não era bom em nenhuma dessas matérias. Ele nunca encontrou um novo sonho. Ainda assim, isso não significava que ele queria ser um chefe da máfia. Ele era uma pessoa terrível. Quando abriu o Mosca, não se importou com o que era ou por que estava atacando seus amigos. Só que era que isso não era permitido, então ele faria parar. E ele tinha. E então ele descobriu que os detalhes eram importantes. Ele sempre soube que os detalhes eram importantes, seus valentões não se importavam com os detalhes,
afinal, mas quando lutava com suas chamas, apoiando-se em sua vontade moribunda. Tudo estava tão claro. Mas então, quando parou, todos os detalhes e complicações voltaram de repente. Em retrospecto, todas as suas escolhas pareciam estúpidas. Ele odiava isso. Foi horrível. Ver o nono chefe assim. Ele era muito velho. Será que Tsuno machucou demais para que ele pudesse se recuperar? E por que lembrar das chamas do homem o fazia sentir isso? Tsuno enfiou a cabeça debaixo do travesseiro e tremeu, lágrimas escorrendo pelo rosto. Ele não queria acordar Rebor, não quando o matador simplesmente o chutaria por ser fraco. Capítulo 279. Ele recuperou a consciência por volta do meio-dia e aparentemente estava tão irritante quanto sempre, disse Rebor, olhando para a cama do hospital onde Lambo estava deitado, dormindo profundamente com uma máscara de oxigênio na boca e finas cicatrizes escarlates cruzando seu rosto. No entanto, ele ainda precisa descansar e se recuperar. Isso é ótimo, disse Tsuna baixinho, olhando para as cicatrizes. Essas cicatrizes eram culpa dele. A culpa era dele que o prontuário médico na prateleira de casa tivesse 3 centímetros de espessura. Lambo ficaria marcado para a vida toda e tudo era culpa dele. Ele deixou o Lambo lutar. Mamãe e as outras meninas vão se revezar para cuidar dele para que você possa relaxar, continuou Rebor de forma direta. Tsuna não achava que algum dia conseguiria parar de se preocupar com Lambo. Ok, murmurou. Sobre o nono chefe. Ele não está aqui. Tsuna ficou tenso. Então ele é. Ele não conseguia dizer. Ele ainda não morreu, disse Rebor rapidamente. Dino o transferiu para uma instituição privada com o melhor cuidado possível. É nossa última esperança. Tsuna soltou o ar. Vai ser uma situação apertada, o assassino terminou, fazendo Tsuna desabar e desejar ter sido mais cuidadoso. Ele já sabia que as coisas nem sempre eram como pareciam, Mukuro lhe ensinou isso, com ânsia. Ele deveria ter sido mais cuidadoso. Então Rebor o distraiu com uma roupa nova feita por Leon e Tsuna se obrigou a parar de pensar no passado para focar na batalha que se aproximava. Por que eu deveria? Squalo cerrou os dentes. O chefe deveria estar testando os pirralhos, ele disparou, lançando um olhar fulminante para o sol pouco colaborativo encostado no balcão oposto e girando um bisturi. Se eu aparecer impecável, eles vão adivinhar que está armado ou assumir que o cuidado médico milagroso significa que eles não precisam se preocupar em se machucar. Então você quer que eu difame minha própria competência para assustar as crianças? Consul soava totalmente desaprovador, embora Squalo não tivesse certeza se era por causa do concurso em geral ou da audácia do oficial da chuva de pedir para ele arruinar seu próprio trabalho. Quero que eles não fiquem curiosos sobre curas milagrosas mágicas, resmungou Squalo. Cavalone pode ficar calado, mas os outros? Eles vão fazer suposições e fazer perguntas. Renascido, em particular. Consul resmungou. Pelo segredo então. Você vai querer que esses ridículos ferimentos de tubarão sejam recriados, eu acho. Ele bufou, o bisturi desaparecendo em uma manga e a varinha aparecendo em seu lugar. Tire o uniforme e suba na mesa, não serão cicatrizes reais, mas certamente vão parecer que sim. Squalo se despiu, pelo menos dessa vez ele teve uma palavra. E acho que um espartilho para simular costelas rachadas e quebradas, acrescentou Consul, pensativo. Isso será mais eficiente do que eu realmente quebrar seus ossos enquanto você pode imitar a rigidez adequada. O oficial da chuva foi fortemente lembrado de que o cônsul não era médico. E um completo babaca para além disso, já que o sol definitivamente estava zoando com ele de propósito ao dizer isso em voz alta. O chefe tem sido reservado sobre como espera que isso termine, disse o espadachim, sentando-se na mesa e observando o cônsul agitar a varinha sobre sua mão e antebraço, uma linha vermelha fina e levemente afundada se abrindo caminho sem dor pela pele. Eu quero estar lá. Eu vou te acompanhar então, disse o sol rapidamente, segurando o queixo da rainha e balançando a varinha na frente do rosto. Squalo sentiu sua pele se mover e apertar, foi estranho, mas não doeu. Depois do fiasco de ontem, acho prudente estar disponível para fornecer tratamento imediato. Ok,
Squalo entendia o ponto do homem ali, ter que ajudar Consul a desmontar o mosca destruído para extrair os cristais de foco o mais rápido possível sem danificá-los. Para que pudessem trazer Hack de volta para seu corpo foi uma das experiências mais estressantes e surreais que sua carreira na varia lhe proporcionou, definitivamente entre as 5 melhores, e embora a nuvem agora estivesse fora de perigo, provavelmente nunca mais seria o mesmo. Pelo menos o pobre cara parecia, e na maior parte se sentia, ele mesmo de novo, apesar de o cônsul tê-lo trancado em um círculo de proteção em camadas e feito ele beber uma poção para dormir para que sua alma pudesse se reancorar adequadamente. O resultado foi que Hack estava deitado em coma atrás da tela à direita de Squalo, a magia de alguma forma amortecendo seu metabolismo, então ele não precisava nem de comida nem água enquanto estava em estase e se recuperando. A parte que Squalo tentava não pensar era como Consul sequer reconheceu a situação de Hack em primeiro lugar, e depois como diabos o homem conseguiu revertê-la tão eficientemente. Isso implicava experiência e prática prévias, bastante prática. Sim, a chefe senhora aparentemente carregava a alma do chefe antes de descongelá-lo e colá-lo de volta, mas isso foi só uma vez e definitivamente não era algo que nenhum dos envolvidos teria tentado sem alguns testes antes. O oficial da chuva não queria pensar em quantas experiências fora do corpo o cônsul antiético havia proporcionado em seus sujeitos de teste, quantas delas sobreviveram ao processo ou como as diferenças foram perceptíveis depois. Ele descobriria isso em primeira mão quando Hack acordasse. Vou adicionar alguns pontos borboleta por cima dos mais longos visíveis, disse Consul distraidamente, traçando as linhas dos cortes falsos de espada de terça-feira pelo topo do ombro de Squalo. Pode ser oportuno ir sem sua mão, as crianças sabem que é uma prótese? Não acho. Sim, isso poderia ser muito divertido, na verdade, fazer os pirralhos pensarem que ele já tinha mordido. Se soubessem, bem, não poder usar a prótese ainda implicava ferimentos mais graves sob suas roupas. Não era como se ele fosse menos capaz de empunhar uma espada com a mão direita, e sua lâmina zabini estava presa à jaqueta em geral, e não em uma manga específica. Pronto, murmurou o cônsul, mexendo a varinha novamente e conjurando um monte de pequenas tiras de fita cirúrgica para manter suas feridas unidas. Vista suas calças e botas e fique parado para eu arrumar o espartilho. Squalo obedeceu. Afinal, isso deveria ser um show, então ironicamente era apropriado que ele estivesse se vestindo para isso. Ele teria que deixar de fora qualquer menção ao espartilho quando falasse sobre isso depois, porque senão nunca teria paz. Primeiro aquele maldito tubarão, agora isso. Shanshui chegou cedo à escola, meia hora antes, e se empoleirava no telhado do prédio principal, observando o cervelo terminarem de montar o campo visivelmente improvisado e ponderando suas opções. Ontem provou que o garoto do céu era facilmente influenciado. Isso seria completamente terrível se Shanshui realmente estivesse testando ele para a qualidade de chefe, mas por acaso ele não estava. Ele tinha insinuado isso para o velho, e certamente lutaria com força suficiente para levar o adolescente magricela ao limite de sua capacidade, mas ele não estava pessoalmente envolvido. O pirralho não seria o 10º. Isso significava que Shanshui poderia e venceria a luta. O truque seria dizer as coisas certas durante a luta para fazer o pirralho questionar suas suposições, provocar um pouco aquela infame intuição vongola e preparar tudo direito para depois da luta. Porque o que importava aqui era o pós-guerra, para os próprios planos do chefe Varia e para o resto da aliança, Rebor estava sob contrato com o velho desgraçado, afinal, não com a família. Shanshui sabia que poderia conduzir o pirralho na direção certa, mesmo que tivesse que usar fascínio para empurrar o subtexto para o cérebro do oponente à força. Ele também tinha uma boa ideia de como o pirralho reagiria. Ele já tinha visto, ouvido e sentido o suficiente para ter uma compreensão sólida do caráter do Sky Pirralho. Não era um líder, nem um pouco, mas tinha potencial para se tornar uma base sólida e confiável dentro da família, um Sky que ficava em casa e apoiava seus guardiões no que eles queriam, em vez de arrastá-los para o que ele queria. O pirralho precisaria de um pouco de temperamento e muito apoio emocional para chegar ao ponto em que ele realmente pudesse fazer isso sem comprometer sua própria saúde mental com ansiedade, desenvolver codependência ou deixar que eles o passassem, mas era possível. Deu 1 ou 2 décadas para ele chegar lá. Mas precisava tirar o idiota da tempestade bem do caminho primeiro, para não estragar tudo pelo pirralho. Bem,
os Aliata conseguiriam isso muito bem. Eles viriam a pegajosidade da bomba fumegante pelo que ela era e cortariam a conexão sem nenhum escrúpulo. Mas ainda não é problema dele, talvez nunca seja, até. Lute primeiro. O Cervelo indicou que todos os guardiões precisavam estar presentes para isso, então os 3 oficiais de Chanchus mais o substituto da névoa já estariam descendo. Luz colocou uma joelheira para o visual da coisa, mas estava bem. O chefe da varia não tinha certeza se seu oficial da chuva apareceria, o tubarão já estava fingindo estar morto até agora e talvez continuasse com isso, e sabia que os homúnculos que comandavam essa farsa não pensariam em procurar Hack, assumindo que, com a mosca quebrada e o nono tendo caído dela, Chanchus não tivesse trazido uma nuvem junto. O que tecnicamente não era o caso, ele tinha vários, mas deixar qualquer um deles lutar contra um latente como Ibarikia seria pedir problemas desnecessários. Além disso, trazer outros para substituir os guardiões feridos durante as batalhas não era realmente permitido. Não que Hack estivesse em condições de participar, apesar de sua sobrevivência verdadeiramente milagrosa. Chanchus se sentiu completamente justificado em sua decisão de pedir ajuda ao cônsul, apesar das reclamações totalmente justificadas de Squalo sobre a falta de ética médica do Sol. Ninguém na medicina, nem mesmo Lussuria, teria conseguido manter o bebê bovino vivo ou contra-atacar o que a mosca fez com Hack. Chanchus nem sabia que o que tinha acontecido com Hack era possível e, pelas reações de Luz e Mainomai quando perguntou, eles também não sabiam. Os dois tinham percebido que o cônsul aprender a fazer isso provavelmente fazia parte da pesquisa que sua esposa havia encomendado enquanto descobria como descongelá-lo, mas isso não ajudava a situação. Na verdade, fazia Chanchus se sentir pior, porque seres mágicos de natureza fogo era obviamente uma referência aos seus parentes. Um ou mais deles podem ou não ter morrido prematuramente no processo de ajudar sua esposa a descobrir como devolver sua alma ao corpo. Sorrindo um pouco para si mesmo diante da ironia de tudo estar dando certo a seu favor apesar de tudo isso, o chefe varia se acomodou para esperar. Era uma noite agradável e ele podia ligar para a esposa no espelho para conversar enquanto esperava o tempo passar. Ele poderia ler aquele artigo de pesquisa do cônsul, inclusive nas entrelinhas, quando estivesse em casa novamente, depois de passar um tempo com a esposa para que pudessem aproveitar o casamento juntos. Lector não ficou particularmente impressionado com o desempenho do Cervelo até então. Eles estavam claramente fora de sua profundidade, mas em vez de se limitarem e abordar a situação de forma superficial, estavam se jogando de cabeça na total incompetência, fingindo que sabiam o que estavam fazendo. Era uma afronta à razão e à sensação, e isso ofendia. Que a Batalha do Céu aparentemente incluiria todos os guardiões, além do boss e seu oponente, era outro insulto. Ele já havia derrotado completamente a criança pequena que havia sido preparada para lutar com ele e agora esperava que fizesse isso de novo. Por que se preocupar se o mocoso estava inconsciente? O cônsul gastou muito tempo e esforço remontando por ordem do chefe. Era completamente ridículo. A bomba fumegante havia sido levada para fora em sua cama de hospital, com as mãos e joelhos com órteses que o impediam de se mover e seus ferimentos superficiais curados, mas ainda longe de cicatrizar. Ele era um alvo fácil e o jeito que mantinha os olhos bem fechados dizia que a tempestade estava ao mesmo tempo apavorada e esperando que, se deixasse tudo acontecer sem resistir, alguém o livraria do sofrimento. Pouca chance disso, o oficial da tempestade havia reservado a primeira opção. Mais provável que Lussuria fosse até lá para acelerar a cura, não o suficiente para desconfiar, mas mais do que o bastante para fazer diferença, para que o pirralho pudesse cortar os analgésicos, começar fisioterapia e ter que começar a pensar em vez de perder mais tempo se lamentando. Então havia o boxeador com o braço e as mãos quebrados, o espadachim sorridente com tapa-olho e vários ferimentos ocultos, a nuvem mancando por ter levado um tiro na coxa ontem e a névoa cujos órgãos internos eram feitos de desejos. Se essa tivesse sido uma luta de verdade, teria sido um massacre. Nenhum dos varia presentes tinha sequer um arranhão, apesar de Lussuria usar aquela joelheira sobre a calça. O oficial do Sol havia consertado dano superficial no joelho imediatamente após a luta e estava andando sobre ele no dia seguinte, aparentemente. O que tornava os joelhos complicados era acertar os ligamentos, e as chamas facilitavam isso muito do que uma cirurgia não mágica.
Não que houvesse algo errado com o joelho de Lussuri além do cosmético, Lector mencionou Sally Gru e que os Prevetes estavam tendo dificuldades para adaptar essa poção para trabalhar com chamas, além da dificuldade de encontrar sujeitos de teste. Lussuri apenas murmurou com isso, então não adiou muito a conversa. O capitão não estava ali, tendo conseguido escapar das buscas do Cervelo, sortudo, e todos que não eram varia presumiam que não tinham uma Cloud de verdade, então o Cervelo não estavam esperando mais ninguém aparecer. E o Squalo? Ele não está aqui. Lector levantou os olhos do livro. O garoto da chuva estava perguntando? Parecia que o capitão tinha conseguido chegar até ele, como ele queria. Você sabe muito bem qual foi o resultado da Batalha da Chuva, disse o Cervelo. Não conseguimos verificar o status atual de Squalo. Pelo rosto do adolescente, ele ficou desapontado, mas parecia relutante em aceitar a declaração ao pé da letra. Era encorajador que alguém da oposição tivesse cérebro, seria a contraparte do capitão, porém. O capitão teve mais sorte do que imaginava. Então, vamos começar a Batalha do Céu, disse o Cervelo com um monótono. Espera um minuto, protestou o pequeno Savada, olhando para sua tempestade, ainda não esclarecemos. Se não quiser começar, será desclassificado, interrompeu o Cervelo. Lector não achava muito do profissionalismo deles. O menino se acalmou e os homúnculos continuaram, muito bem. Primeiro, coletaremos todos os anéis dos guardiões e Lord Chanchus receberá oficialmente a posse deles. Depois que lutamos como loucos para conseguir esses anéis, temos que devolver, o boxeador bradou. Se você é um verdadeiro guardião, não há com o que se preocupar, respondeu o Cervelo que havia se aproximado das crianças. No fim, os anéis Vongola retornarão ao seu verdadeiro dono. Talvez sim, se fossem genuínos, mas todos os anéis em jogo hoje eram falsos. Lady Potter já tinha todos os verdadeiros trancados em sua caixa de joias, tornando-a a herdeira Vongola interina por tecnicalidade. Ela era a pessoa que tinha os anéis Vongola em sua posse, afinal. Lector entregou sua falsa para o Cervelo que veio reivindicá-la, havia 6 deles ali naquela noite, o que era bastante interessante já que nunca havia mais do que 2 visíveis ao mesmo tempo até agora. Eles realmente eram completamente idênticos, eles nem se davam ao trabalho de se vestir de forma diferente para despistar as pessoas. Tudo confirmado, os 2 Cervelo que recolheram os anéis falsos dos guardiões disseram em coro assim que tiveram o conjunto completo. Agora vamos explicar as regras da Batalha do Céu. A Batalha do Céu será semelhante às realizadas pelos outros guardiões. Uma das condições para a vitória é unir as 2 metades do Sky Ring. No entanto, o campo de batalha será toda a escola. Isso é enorme, comentou o espadachim baixinho. Para observar um campo de batalha tão amplo, instalamos displays de tela grande na cabine de observação, assim como em vários outros locais, continuou o Cervelo. Além disso, os guardiões vão usar essas pulseiras instaladas com um monitor com câmera. Lector ficou imediatamente desconfiado, dando uma olhada atenta para o relógio antes de colocá-lo no pulso. O oficial relâmpago não teve dificuldade nenhuma em deduzir para que serviam os 2 pequenos furos na carcaça interna. Veneno. Maravilha! Ele assinou um aviso para os colegas e colocou a faixa mesmo assim, ele poderia endurecer aquele pedaço escondido de pele facilmente. Era veneno, não ácido, e a maioria dos venenos precisava passar pela epiderme para funcionar, especialmente os de ação mais rápida. Será que o Cervelo sequer se preocupou em calibrar as dosagens para considerar o tamanho corporal variado e outros medicamentos no sistema das pessoas? Lector duvidava, eles haviam se mostrado deprimente incompetentes até então. Realmente insultantemente incompetente até. Eles realmente achavam que a Varia Quality não perceberia algo tão transparente? Então, todos os guardiões, por favor, coloquem as pulseiras e depois sigam para o campo de batalhas respectivas, concluíram os homúnculos. Por quê? Lector perguntou, fechando o livro e colocando na jaqueta. Não vamos aceitar perguntas. Se não seguir as regras, será desclassificado. Lector franziu levemente a testa. Isso era insultante à sua inteligência, competência e aos seres sencientes em todo lugar.
Quando essa farsa acabasse, ele iria obter informações mais detalhadas sobre o cervelo e tentar torná-los menos problemáticos. Lady Potter vinha sugerindo que ele começasse um hobby e isso serviria bem. Então não estamos só assistindo à luta, né? Belphegor refletiu, sorrindo com os dentes largos. Parece divertido. Do outro lado do campo, o bombo fumegante tremia, olhos ainda firmemente fechados enquanto jazia inerte em sua cama de hospital, o pulso no pescoço tremendo. Ok, então essa é a única hora que podemos fazer isso, exclamou o boxeador animado. Nosso círculo de reunião, certo, disse o espadachim alegremente. Sim, vamos fazer isso, concordou a pequena savada. O boxeador sorriu e se virou para a nuvem e a garota da névoa, que estavam ambos atrás da cerca. Vocês só fiquem onde estão, ok? Ele bradou amigavelmente. Revisamos com a regra dos 10 metros, então vocês também estão dentro. Regra dos 10 metros, perguntou curiosa a pequena savada. Essa é uma regra de limite que qualquer pessoa num raio de 10 metros é incluída no rali do círculo, disse o boxeador animadamente enquanto caminhava para ficar ao lado da cama da bomba fumegante, onde o pequeno bovino havia sido temporariamente colocado. Beleza, vamos nessa. Lector revirou os olhos. Aquilo era como quadribol de novo, sim, jogar era desafiador e na verdade até divertido, mas assistir frequentemente era entediante e ele nunca entendeu o hype. Então chegou a hora de se dispersar, o cervelo carregando o bovino entrando bem fora do alcance do braço enquanto seguiam para onde quer que fossem deveriam ir. Lector já estava resignado a resgatar o garoto de qualquer bobagem que os homúnculos tivessem em mente desta vez. O cônsul ficaria extremamente irritado com todo o seu esforço sendo desperdiçado caso contrário, e o oficial relâmpago não queria lidar com o transtorno. Aconteceu que eles precisavam voltar aos lugares onde as batalhas anteriores do Anel haviam ocorrido. Quando chegaram, Lector olhou com ceticismo para o tripé de 4 patas que pairava sobre ele. A falsa estava lá em cima, claramente, mas o motivo provavelmente tinha a ver com a marca em forma de anel na frente da pulseira. Montamos um poste em cada um dos campos de batalha, disse o cervelo, a voz levemente rouca pelos alto-falantes de baixa qualidade. O topo de cada mastro guarda o anel do seu tipo. Vamos brigar de novo? Belphegor perguntou animada, a voz clara pelo microfone do relógio. Vocês são todos livres para isso, concordou o cervelo, isto é, se puderem. O som metálico da pulseira de Lector foi seguido por um breve zumbido eletrônico e o inconfundível som de engrenagens falhando, ainda bem. Nesse momento, todos os guardiões foram injetados com um veneno administrado de suas pulseiras, continuou o cervelo. O veneno é chamado de golpe final. Uma vez administrado, ele paralisa imediatamente os nervos da vítima. Até ficar de pé vai ser difícil. Então uma dor ardente se espalha pelo corpo, aumentando gradualmente até que, 30 minutos depois, a vítima morre. Lector deu 5 minutos ao pequeno bovino, desde que a dose fosse idêntica e ele não morresse imediatamente de choque. O que não era garantido, revirando os olhos, Lector estendeu suas chamas para endurecer as membranas celulares da criança de 5 anos. Espero que isso atrase um pouco as coisas. Agora só precisava esperar a conversa parada e a batalha começar. Qual é o significado disso? Era para ser a batalha do céu, então por que todo mundo envolvido está assim? Chanchus realmente se perguntava o que Rebor estava ensinando ao pirralho. Será que ele tinha dado alguma explicação? Ou ele só tinha pego o dinheiro do velho, relaxado e aproveitado umas longas férias às custas de Vongola, fazendo um pouco de tormento sem convicção só por causa da aparência? Porque o céu é a missão do chefe, disse o cervelo mais próximo de forma neutra. E de forma imprecisa, mas era a linha do partido Vongola que estava repetindo, então Chanchus deixaria passar por enquanto. Sol, relâmpago, tempestade, chuva, névoa, nuvens, eles influenciam todos eles. Eles entendem e aceitam todos eles. Essa é a missão do Sky. Nesta batalha, as vidas dos guardiões são colocadas nas mãos do chefe. Mas, isso é demais. O pirralho ainda não fazia ideia. O submundo não se importava com seus limites, ele pegou tudo que pôde e destruiu o que não conseguiu roubar. Se você permitir. Sério,
se o pirralho estava tão desesperado assim, deveria parar de adiar e deixar o Cervelo declarar o início da Batalha do Céu. Sim, seus guardiões ficariam bem, eles eram de qualidade e Lector os havia avisado, mas os pirralhos não. Ele deveria calar a boca e esperar, não era hora de reclamar. Só há uma maneira de parar o progresso do veneno, disse o Cervelo calmamente, que é inserir o anel correspondente na pulseira de cada guardião. Uma vez que o anel seja inserido na reentrância, ele ativará um mecanismo para administrar o antídoto do golpe fatal armazenado na pulseira. Então a batalha não é só pelo Sky Ring, disse Rebor, explicitando o subtexto para seu aluno. Os anéis dos guardiões também se tornaram um elemento crucial. Exatamente, concordou o Cervelo. Portanto, a condição para a vitória na Batalha do Céu é simplesmente esta: você vai adquirir todos os anéis Vongola. Use essa corrente para coletar o conjunto completo de anéis Vongola. Shanshus aceitou a corrente oferecida, prendendo-a ao cinto. Era metal barato, mas não tão ruim a ponto de um contato periférico com a chama destruí-lo. Tá bom, entendi. Vamos logo! O Pestin exclamou, finalmente entendendo. Se não todo mundo vai, ele se interrompeu, a pele empalidecendo um pouco. Muito bem, mais uma coisa, uma vez que a batalha comece, qualquer interferência externa de pessoal não participante é proibida. Isso inclui qualquer bala especial. Entendido, disse Rebor. Shanshus decidiu que já estavam parados há tempo demais e avançou, socando o garoto do Sky Pirralho e jogando-o de volta contra a parede da escola. Ele bateu com um estrondo alto, derrubando a parede. Ainda não morreu, então. Se o garoto do céu não tivesse conseguido invocar suas chamas a tempo, teria respingado na parede, não desaboado. Bem, talvez não literalmente respingado, mas ele teria quebrado vários ossos. Sr. Shanshus, ainda não, gaguejou um Cervelo, aproximando-se para espiar os escombros. Vamos logo começar, não foi isso que ele disse, apontou o chefe Varia com um sorriso fino. Sim, nesse caso concordou um dos Cervelo. Mas, o ataque à savada é. Outro se perdeu. Foi mal, Shanshus zombou, olhando para Rebor. Eu o peguei antes de ser atingido com sua bala especial. A pirralha não deveria continuar dependendo disso, não depois de 18 meses. Mais de 10 dessas balas e o usuário corria o risco de efeitos colaterais estranhos e potencialmente letais, especialmente se não fosse disparado com precisão milimétrica no mesmo lugar toda vez. Os efeitos colaterais tornavam esse método bem ruim de transformar alguém em ativo. Pílulas eram uma opção muito mais segura em geral, já que foram desenvolvidas especificamente para amortecer os efeitos colaterais conhecidos de ser forçado a agir. Tirar dessas muletas externas era considerado um dos primeiros passos para aprender a invocar chamas à vontade. A maioria das pessoas conseguiu em menos de um mês. A maioria das pessoas também não tinha vantagem de reservas profundas, facilitando as coisas. Que tolice, disse Rebor arrogante, sacando uma pistola fumegante de trás das costas. Com quem você acha que está lidando? O Hitman não conseguia lê-lo? Bem, isso foi útil. Houve um ronco de pedras se movendo e os escombros explodiram, o Skybrat saindo com a cabeça e as mãos em chamas. Tsuna, Shanshus não é um oponente que você possa enfrentar sem muita vontade, repreendeu o arcobaleno, virando as costas para o chefe Varia. Se você está pensando em salvar seus 6 guardiões primeiro, vai perder sua própria vida. Eu sei, Sky Pirralho concordou, chamas ressoando em sua voz e seus olhos brilhando em laranja. Vou colocar esse cara na cadeia primeiro. Olha só. Arrogância contagiante. Capítulo 280. Você vai me prender, repetiu o chefe Varia secamente enquanto o pirralho tropeçava fora dos escombros, o Cervelo e o Rebor, com o recém-chegado coronel e o cavalo, que havia trazido alguns de seus subordinados, todos recuando apressadamente da luta que se preparava. Com os níveis de poder de ontem à noite. Estou igual a ontem à noite. Sim, na verdade, um pouco mais de controle, mas nada particularmente especial. O pirralho tinha reservas incomumente profundas. Bem, não para um Vongola, ele não tinha, mas em termos gerais do submundo ele estava no percentil superior, o que provavelmente era a única razão pela qual sua desleixada ainda não o tinha matado. Muito parecido com Rokudo nesse aspecto.
Ele também parecia um pouco magro no rosto, como se não tivesse comido o suficiente ultimamente. Isso não lhe faria nenhum favor, não importava o quão profundas fossem suas reservas de flames se seu corpo não conseguisse acompanhar o ritmo que você estabelecia. Talvez você não caísse durante a luta, mas estar desnutrido tornava mais provável que você desmaiasse ou morresse logo depois. Usar chamas era cansativo, especialmente se você não estivesse acostumado. Shanshus percebeu que seus olhos estavam levemente semicerrados enquanto focava mais no garoto do céu e na luta, espalhando um pouco suas chamas para aumentar sua consciência da arquitetura e ler as intenções do oponente. O pirralho era realmente absurdamente transparente. Tudo bem, isso só facilitava brincar com ele. Ele estava vagamente ciente de alguns dos cervelo afastando os espectadores e colocando-os em outra daquelas caixas infravermelhas, pegando os capangas de Rokudo enquanto avançavam, enquanto o outro levantava a voz para anunciar o início. Agora, o Anel do Céu, Shanshus contra Savada Tsunayoshi. Início da batalha. Exatamente como eu pensei, Shanshus respondeu de forma provocativa, parece que nada mudou. O pirralho investiu contra ele, saltando no ar e contornando por trás. O chefe varia desviou o punho com facilidade. O pirralho não tinha técnica nem finesse, então mirou um cotovelo para trás, no rosto do oponente. O pirralho pegou o cotovelo, depois o soltou para pegar o outro punho de Shanshus. Shanshus usou o contato para agarrar de volta a mão do pirralho, girá-lo e chutá-lo para o lado da escola, deixando um buraco de verdade em vez de uma cratera desta vez. Ele realmente não esperava por isso? É só isso, exigiu o chefe varia, avançando firmemente. O pirralho avançou de novo, mas Shanshus já tinha o jeito de sua velocidade e desviou de lado, agarrou o pulso do pirralho com a mão esquerda e chamou as chamas da ira com a direita. Se eu te levasse a sério, você já estaria morto. Ele podia dizer isso agora, foi a última luta, não eram permitidas interrupções. Finalmente podia ser um pouco mais honesto. O pirralho usou a mão livre para saltar para cima, fora da trajetória prevista do ataque de Shanshus, então o chefe varia parou de se segurar por um instante. O buraco oval de 10 metros que se abriu na lateral da escola dizia que ele estava mais forte do que costumava ser, ou talvez todas aquelas aulas de magia tivessem melhorado seu controle. De qualquer forma, ele deveria praticar um pouco e brincar mais depois que tudo isso acabasse. Ele riu, soltou o pulso do pirralho e nem se surpreendeu quando seu idiota tentou atacá-lo por trás do ombro esquerdo novamente. Com quem ele estava lutando para achar que essa era uma abertura confiável? Só uma pessoa específica, claramente. Empurrando o pirralho para o alto novamente, Shanshus observou o pirralho do céu voar, atravessar e se acomodar na parede da escola 3 andares acima, ajoelhando-se nela desafiando a gravidade. Achei que você ia me prender, disse o chefe varia, se aproximando. Parece que você está fugindo. Com medo da minha chama dominar a sua. O pirralho provavelmente não tinha sido, ele era inexperiente demais para ter passado por aquilo, nunca tendo lutado contra outro Sky antes, mas agora que Shanshus dissera, isso seria uma possibilidade. Em novatos que não aprenderam a invocar suas chamas sem se apoiar em uma emoção específica ou outro tipo de muleta, dúvida e medo eram muito eficazes para sabotar o desempenho. As chamas de Shanshus podiam ser chamadas de chamas da ira, mas isso não significava que ele precisasse estar bravo para invocá-las. Ele nem sequer sabia antes de descobrir que eram parcialmente mágicos, ele era melhor do que isso. Quer testar isso? Murmurou o pirralho, a voz ecoando por Harmony. Sua chama e minha chama, vamos ver qual é mais forte. O quê? O pirralho estava desafiando ele? Ótimo! Instintos de bebê Sky avassalando a razão. Isso ia ser divertido, não? Ele caiu na risada quando o pirralho se impulsionou da parede e caiu, a chama ao redor de suas mãos explodindo para aumentar o impulso e permitir que ele guiasse um pouco. Você realmente quer provar que é lixo, pirralho? Você realmente quer morrer tanto assim? Ele chamou um punhado de ira, mantendo a bola normal para que fosse menos provável que explodisse se algo desse errado. Não faria nada com ele, embora sua camisa talvez não sobrevivesse, mas queimar o braço do pirralho sem querer seria um desperdício. Então morre! Suas chamas colidiram, a onda de choque explodiu pelo terreno da escola.
Shanshus teve tempo suficiente para notar as chamas do pirralho se comprimindo em um único ponto, o que significava que ele teve tempo de se curvar para trás antes que ele rompesse e desviasse da tentativa de socá-lo no rosto. Ele usou o impulso para lançar o pirralho por cima da cabeça e contra a parede de um dos outros prédios da escola, criando outra cratera. Achei que estávamos testando chamas, pirralho, não jogando jogos idiotas, disse claramente, endireitando-se, virando-se casualmente e apoiando uma mão no quadril. Você vai levar a luta a sério tão cedo ou vai continuar se comportando? Ele não estava preocupado com seus oficiais, eles já teriam se resolvido na maior parte, talvez até encontrariam maneiras de ajudar sorrateiramente o resto da matilha, mas Sky Pirca ali parecia ter esquecido por que estava lutando. O pirralho voou para fora da cratera, lançando uma chuva de pequenas bolas de fogo que Shanshus afastou facilmente. Eles não tinham qualquer tipo de integridade estrutural e nem eram tão excitados assim. No entanto, eles o forçaram a dividir um pouco o foco e o pirralho usou isso para chegar perto. O chefe varia desviou, girando, depois virou no ar e tentou aquele truque de foco preciso de novo. Shanshus automaticamente chamou mais ira, se verificou ao perceber que estava mirando em evaporar em vez de queimado e levou um soco no rosto no instante em que se lembrava de que aquilo era para ser um treino educativo, não uma luta mortal. Acabou fazendo outro buraco na parede da escola com o corpo, bem ao lado da última cratera do pirralho. Alegria. Levantando-se, Shanshus sacou suas armas. Isso seria mais lento do que ir de mãos nuas, mas ele daria mais força e teria menos chance de matar o pirralho por acidente. Em vez de ser intencional. O pirralho pareceu perceber que algo estava errado e avançou contra ele, mas Shanshus mirou com cuidado e atirou através da poeira. O tiro concentrado de ira perfurou a densa chama de chamas ao redor do oponente e arranhou o rosto e o ombro do pirralho, deixando o adolescente com aparência de ter uma erupção de estrada. Eu estava tentando evitar depender de uma arma como você, escória, suspirou o chefe varia enquanto saía pela poeira, uma xisga em cada mão. Mas claramente você não tem finesse. Finesse, o pirralho repetiu, tom plano e ausente. Definitivamente não estava acostumado a trabalhar além ou através da visão de túnel induzida pela chama. Bem, pelo menos isso era algo para trabalhar. Explicava parte da sua idiotice também. Ele não pensava nos amigos ou nas necessidades deles enquanto se concentrava em lutar. Poder não faz chefe, lixo, disse com facilidade, desligando os travas de segurança para poder disparar balas de verdade também. O sétimo chefe tinha chamas muito mais fracas que o irmão que derrotou para se tornar Dom Vongola. Astúcia, finesse e estratégia fazem um chefe, entre outras coisas. No entanto, como você claramente não aprecia nada disso, vou ter que descer ao seu nível para que a lição fique firme. O pirralho investiu novamente, movendo-se consideravelmente rápido. Inseto, Shanshus bufou. Não acredite que você tem patente de velocidade. Baixando as armas para atirar no chão, lançou-se para cima, evitando o pirralho que o atacava tão facilmente quanto faria com um gatinho entusiasmado demais. O pirralho perseguiu para cima. Shanshus tinha consideravelmente mais prática lutando em um ambiente tridimensional, então não teve dificuldade em pegá-lo de surpresa. Desintegre-se, disse animadamente antes de puxar o gatilho, alinhando o pirralho com o ginásio ao fundo, e sua noção de onde Mainoma estava por dentro. Sky Pirralho conseguiu desviar pela metade, o tiro da ira acertando seu braço esquerdo ao passar, o ângulo mudando e abrindo um buraco grande no telhado recém-consertado da academia, um pouco fora de onde Shanshus mirava. A força lançou o pirralho de volta para a academia, mas ele conseguiu puxar a tempo de não cair pelo buraco recém-criado. Olhando para baixo, Shanshus percebeu que a garota da névoa do pirralho estava caída, inconsciente, sobre onde ele estava mirando, bem ao lado de Mainomai. Se o pirralho tivesse desviado melhor, o tiro teria acertado bem acima das cabeças deles, o disparo da ira desintegrando a maior parte da estrutura de tijolos e deixando uma fina chuva de detritos periferais dos quais a névoa da esposa teria protegido os dois muito bem. O pirralho não sabia disso, então se machucou tentando salvar sua névoa. Idiota! Se Mainomai não fosse muito boa e completamente do tipo que contaria seu envenenamento assim que a batalha começou, então agora ela estaria em dor agonizante e morrendo lentamente, não apenas inconsciente.
Um bom céu garantia que seus guardiões não precisassem de ajuda, porque eles tinham a habilidade e o treinamento para cuidar de si mesmos. Eles deveriam ser colegas e quase iguais, não fardos. Ou, se seus guardiões realmente precisassem de você, então você lutava rápido, sujo e totalmente impiedoso, para chegar até eles o mais rápido possível. O pirralho não estava fazendo isso. Mesmo que realmente devesse, pelo menos pelo pirralho. Visão em túnel. Você estava tagarelando sobre não deixar nenhum dos seus guardiões morrer, disse Shanshus, pousando de volta na parede, usando Harmony para torcer a gravidade e ficar de pé, observando o pirralho empoleirado a meio prédio de distância de frente para ele. O pirralho ainda estava com as mãos em chamas para se manter estável e não despencar, desperdício. Claramente nunca pensou nas aplicações da harmonia, ou que suas chamas poderiam ser usadas para algo além de queimar. Como está indo para você? O rosto do pirralho se contraiu, a confusão passando brevemente por suas chamas. Você ainda não me derrotou e seus guardiões estão morrendo, continuou Shanshus, tom medido. Não estou preocupado com meus guardiões, eles são de qualidade, sabem se cuidar sozinhos. Eles treinaram ao meu lado e contra mim, então confio nas habilidades deles. Não preciso resgatá-los. Ele sorriu de lado. É isso que significa ser um Sky, pirralho, eu sou o líder deles, não a babá. Disparando novamente, o Varia Boys decolou, hora de fazer um ponto. Olhe ao seu redor, pirralho, ele zombou, gesticulando com suas armas em direção ao campo de batalha do relâmpago, onde os postes estavam amassados e nenhum dos guardiões estava à vista, e o campo de batalha do sol, onde Luxury acenou para ele ao lado de um poste tombado. O boxeador ainda encolhido e tremendo, antes de se virar para derrubar o poste no campo de batalha da tempestade através da parede recém-reparada do último andar do bloco semi-isolado. Usar chamas da tempestade internamente de qualquer forma não era nada seguro, era possível, mas um erro levaria a úlceras e feridas internas no melhor dos casos, e no pior, a queimar veias, nervos e órgãos, então era melhor evitar completamente durante a puberdade, por causa de tudo que poderia dar errado. Desequilíbrios hormonais temporários eram o menor dos problemas, na verdade. Estou salvo, Bel churiou, pegando o anel e pressionando na pulseira, desaparecendo da vista por um instante e depois caindo pelo buraco na parede. Pousando no telhado logo abaixo da tela de visualização, Shanshus riu. Você não pensou nesse método, né, seu falso? Vai jogar as luvas e fazer o mesmo? Decidindo ir até o fim, ele caiu na risada. A provocação pode fazer o pirralho realmente encontrar seu instinto assassino. Sky Pirralho pulou no telhado com ele, Shanshus apontou uma arma para o rosto do pirralho. Para onde você vai? Houve uma comoção lá embaixo, Shanshus olhou para o lado e ergueu uma sobrancelha quando a nuvem local deu um golpe em Bel. Ele tinha saído sozinho? Bom para ele, ir atrás de Bel não foi uma jogada inteligente, não enquanto mancava. E o que Lector estava fazendo ali no aquário destruído? O pirralho acendeu suas chamas. Ei! Concentre-se na sua batalha comigo. Tão arrogante pra caralho. Ele ia gostar de colocar o pirralho no chão 1 ou 4 lugares. Na verdade, ele deveria começar a fazer isso agora, já que seus oficiais eram perfeitamente capazes de cuidar do resto da matilha de pirralhos sem sua ajuda. Takeshi piscou quando a dor terrível sumiu abruptamente, abrindo os olhos direito e tentando descobrir quem acabará de resgatá-lo. O par de botas que apareceu não era o que ele esperava, o adolescente olhou para cima e sim, era um Varia. O oficial relâmpago, na verdade, que ainda mais intrigante tinha Lambo pendurado em um ombro e carregava os cilindros de oxigênio, sugerindo que o assassino até havia colocado a máscara de oxigênio da criança de 5 anos. Isso não fazia sentido. Obrigado pelo salvamento, disse mesmo assim, se levantando cuidadosamente para sentar. Seu lado doía, será que a ferida foi aberta novamente enquanto ele rolava no chão de agonia? Lector franziu a testa para ele. Você quer o pirralho ou o anel? Ele exigiu. Takeshi fez uma pausa. O que? Estou disposto a te dar ou o pirralho ou o anel da chuva, escolha um. Takeshi olhou para Lambo e então mediu o oficial com cautela. Ele não sabia como o homem havia ferido Lambo na batalha relâmpago, mas foi rápido e quase letal.
Lector estava sobrecarregado pelos cilindros de oxigênio de um lado, mas Takeshi não duvidava que o homem os deixaria cair, e o garoto de 5 anos, se tentasse atacar o assassino. Melhor manter o time unido, eles sempre poderiam recuperar os anéis quando estivessem totalmente montados. Quero Lambo, por favor. O assassino assentiu, colocou os cilindros de lado e deitou delicadamente o garotinho gravemente marcado no chão. Lambo realmente estava usando a máscara. Nossos céus estão lutando pelos telhados, comentou o Lector, então deixar o oxigênio lá em cima era um risco de incêndio e o cônsul ficaria irritado comigo se eu estragasse todo o trabalho duro dele. O policial então saiu. Takeshi esperou os passos cessarem antes de se levantar devagar e cautelosamente, sem querer se apressar e talvez desmaiar de novo. Ele doía por todo o corpo, mas não sentia mais que estava morrendo, o que já era alguma coisa. Agachar-se para pegar Lambo fez seus ferimentos doerem mais, mas ele conseguiu colocar o garoto inconsciente de 5 anos no ombro e pegar os cilindros de oxigênio com uma mão só. Isso deixava com uma mão livre para sua espada, embora ele fosse bem lento e desajeitado, já que estava desequilibrado e não queria derrubar Lambo. Ainda assim, pelo lado bom, não ter um anel significava que ele provavelmente não seria atacado. E Lector não querer chatear seu médico significava que alguns dos outros oficiais poderiam sentir o mesmo. Agora, porém, ele realmente deveria ir procurar Gokudera, que estava em condição tão ruim quanto Lambo. Então ele poderia colocar a criança de 5 anos na cama de hospital do amigo e sair procurando os outros anéis. Bem, talvez precisassem colocar um guarda na cama, mas seria mais fácil se todos se reunissem. Saindo do exterior, Takeshi parou um momento para ficar boquiaberto com os flashes brilhantes no céu da Batalha de Tsuna, e então partiu em direção ao bloco B. Gokudera definitivamente não conseguiria pegar o anel sozinho, ferido como estava. Então Takeshi teria que se apressar para capturar o oficial da tempestade. Dino fez uma careta novamente quando Tsuna e Shanshus colidiam no ar, girando, se separando e depois colidindo repetidamente. Não estava indo bem. Tsuna estava soltando chamas de todas as formas. Dino não era o melhor em sentir chamas, mas podia ver os rastros que seu irmãozinho deixava para trás, comparado a Shanshus, cujo uso de chamas era positivamente minimalista e conservador em comparação, apesar dos tiros chamativos aprimorados pela ira. Nesse ritmo, o chefe Varia resistiria facilmente a Tsuna e teria resistido mesmo se suas reservas não fossem tão grandes quanto o Don Cavalone que conhecia. O Tsuna está começando a desacelerar agora, não está? Comentou o coronel enquanto o chefe Varia dava um golpe de pistola no queixo de Tsuna, derrubando-o no telhado abaixo. Não. É o Shanshus quem está acelerando, respondeu Rebor baixinho enquanto Shanshus disparava um único tiro para se manter no ar, descartava os cartuchos usados e recarregava as duas armas em segundos. Tsuna saltou no ar novamente. Dino não conseguia ler os lábios do chefe Varia àquela distância, mas a rajada rápida de tiros de ira que seguiu o que ele disse foi aterrorizante. Um deles atingiu Tsuna, derrubando-o do céu e aparentemente atordoando-o a ponto de ele não conseguir se segurar antes de cair no chão. Shanshus pousou no telhado. Salvo pela sua roupa? Perguntou com ar, inclinando a cabeça e os ombros se movendo de forma estranha. Dino espiou através da poeira que se acumulava. O colete de Tsuna havia sumido. Rebor disse que Leon tinha feito toda a roupa do irmão mais novo e o colete era fortemente reforçado, mas estava completamente queimado e nem tinha sido um golpe completo. Shanshus era assustador. E o chefe Varia ainda não estava levando a luta a sério. Ele foi salvo graças ao bônus que Leon colocou nas roupas dele e Rebor concordou. O colete do Tsuna foi feito 10 vezes mais grosso. Mas agora foi completamente destruído, disse Colonelo com sombria, e Shanshus tem muito mais em reserva. Tsuna sabe disso muito bem também, concordou Rebor enquanto Tsuna cambaleava para se levantar, levantava as mãos e abria os dedos, formando um diamante com os polegares e indicadores. Então ele incendiou suas chamas massivamente. Descarregar suas chamas inutilmente é como jogar sua vida fora, exclamou o Colonelo. Está ficando desesperado aí embaixo, é? Shanshus provocou, as palavras deslizando pelos ouvidos de Dino e envolvendo sua coluna, fazendo seu pulso disparar e seus nervos tremerem. Então as chamas de Tsuna encolheram,
gaguejando ao redor dele em um ritmo estranho e irregular. No telhado, o Varia Boys ficou completamente imóvel, toda a brincadeira evaporando. Morrer vai causar um avanço de ponto zero? Shanshus disse suavemente, as palavras carregando de forma impossível. Entendi. Morrer vai causar um avanço de ponto zero? Colonelo perguntou baixinho. É a técnica que ele tem aprendido, respondeu Rebor igualmente baixinho. Dino, por sua vez, fazia um esforço considerável para não se encolher. Maria Mãe de Deus, isso ia ser um desastre. Por que Dom Nono instruiu Rebor a ensinar esse truque ao irmão mais novo? Shanshus ia massacrá-lo. Caramba! Essa foi mais uma das decisões profundamente equivocadas de Nono. Ele já tinha percebido há um tempo que a única forma de Dom Vongola manter Shanshus preso por tanto tempo era com a técnica secreta característica dos Vongola, o céu. E ali seu irmãozinho estava sendo arrastado para a rixa totalmente justificada do chefe Varia contra seu pai. Isso só poderia dar errado. O rosto de Shanshus dizia que já era tarde demais para recuar ou pedir desculpas, até suas chamas haviam ficado planas e vazias. Claro que ele mandaria ensinar isso para você, o canalha murmurou, com um tom quase gentil. Então ele avançou para baixo. Tsuna sabe que precisa usar Zero Point, nada mais está funcionando. Shanshus o ataca, Tsuna levanta voo, Shanshus é mais rápido, ele precisa de mais H. A coronha de uma pistola o atinge sob o queixo, jogando sua cabeça para trás e quebrando seu foco. O tiro que segue atravessa sua caixa torácica e o faz gritar. Tsuna consegue cair de pé desta vez, apesar da dor, e alcança Zero Point novamente. Onde foi parar o Shanshus? Acima. Outra enxurrada, não dá para mudar o foco rápido o suficiente. Não. Tente. Dor. Sucesso. Esse é o avanço de ponto zero da vontade de morrer que o primeiro usou, diz Shanshus, o tom tornando mais uma afirmação do que uma pergunta. Isso mesmo, responde Tsuna. Shanshus ri dele. Não sei quem te ensinou, ele diz finalmente, mas a técnica do ponto zero de ruptura não tem nada a ver com isso. Ele parece. Shanshus está divertido, cansado, enojado, com raiva. Muito, muito bravo. Completamente furioso e pronto para matar. Tsuna se recusa a morrer. Se ele mudar um pouco o foco da técnica, sim. Assim. Avanço de 0 pontos, revisado. Terminou. Shanshus perguntou, parecendo entediado. É mentira. Ele ainda está completamente furioso. Pare de brincar, não é assim que se usa. Só estou fazendo meu próprio avanço de ponto zero, Tsuna diz razoavelmente. A sobrancelha de Shanshus se contrai e ele se move novamente, disparando sua arma. Muito perto. Joelho no peito, ai, voando, Shanshus alcançando. Atirando direto nele. Ai. Mais shots. Não. Ele não vai morrer. Para de brincar, pirralho. A voz de Shanshus é áspera. Você sabe por que está fazendo isso? Por que você foi ensinado essa técnica em primeiro lugar? Você tem ideia do que isso faz com as pessoas? Desde que você realmente acerte, é claro, você está fazendo errado. Você já viu o tipo de coisa errada que técnicas de chama desleixadas e não testadas podem fazer com as pessoas? Shanshus sabe. Shanshus já viu. Shanshus já fez isso. Não me refiro aos alvos, lixo, falo dos portadores. A reação é uma merda, continuou o homem, olhos brilhando de raiva. Você precisa de um professor que compartilhe seu tipo chama para te orientar nas primeiras experiências ou todo tipo de coisa desagradável pode dar errado. As palavras sugerem preocupação, mas ele ainda está com raiva. Pura e avassaladora. Ele quer matar e Tsuna não vai morrer. Você, rosna Shanshus, não está ouvindo. Ele dispara novamente, tiro duplo de alta potência. Funcionou. Tsuna se move. Ele está atrás do Shanshus. Agora é minha vez, ele diz baixinho enquanto o homem se vira. Ele estendeu a mão. Shanshus dispara de novo, eles estão no ar, ele acerta um golpe, Shanshus gira e dispara outra rajada, foco, absorva as chamas, faça as chamas minhas, investida ataque. Shanshus voa.
Terras. Levanta. Esses são cicatrizes? Como ele ainda pode estar ficando mais irritado? Filho da puta. Canalha de baixo valor, morto. Ah. Tenho que fazê-lo parar, fazer ele parar. Desviar é abaixar, segurar as mãos dele e empurrar. Frio. Onde foi parar a chama dele? As mãos dele estão. Por que Chanchus está tão triste? Seu idiota, pirralho. Só mais um fantoche, dançando nos fios do velho idiota. O quê? Eu não vou mais jogar os jogos dele, moleque, e você também não. Frio. Não. Escuridão. Se você gostou da história, deixa um like, seu comentário e se inscreve no canal para não perder as próximas atualizações.